Muito bem, pessoal. Mais um episódio aqui. Hoje eu estou muito feliz porque nós vamos conhecer um testemunho de uma pessoa que muita gente tem como espelho, tem como referência, e vamos entender coisas que, para mim, eram umas loucuras, e agora a gente vai entender exatamente por quê e de onde veio. Com vocês aqui, Wesley. Ô Wesley, obrigado por ter vindo, viu, cara? Obrigado você, Wellington, pelo convite. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui. Muito prazer. Meu nome é Wesley Fernandes, legendário 70.120, com muito orgulho. Aú! Ah, Aú, e teu servo. Estou aqui para te servir você, tua casa, tua família e quem assistir esse vídeo também. Maravilha. Wesley, então assim, aqui eu queria conhecer um pouco da sua história antes é, do início, vou bem do início mesmo, a questão da vida cristã. Você é convertido ou veio de um lar cristão? Eu sou convertido. Eu sou um rapazinho lá do interiorzinho do Paraná, ok? Sem pai, nunca conheci meu pai. Fui criado com meus avós. Minha mãe me teve muito nova, me deixou com os meus avós e com 16 anos eu vim para os Estados Unidos, eu e minha avó. Chegando nos Estados Unidos, não tive chance de ir para a escola, não tive chance de várias coisas, né? Fui privado de várias coisas de um adolescente normal e de um adolescente chegando nos Estados Unidos também. E fui direto para o trabalho. E com 18 para 19 anos, eu conheci Jesus. Na mesma igreja que eu sirvo até hoje. Ali Deus transformou minha vida, ali eu conheci minha esposa, namoramos, casamos. Hoje sou casado por 19 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa que é o sonho da minha vida, gosto sempre de dizer. E é isso aí, peguei e conheci Jesus em 2001. Oh, maravilha. Então, você veio de uma adolescência aqui nos Estados Unidos, né? E Aham. que cheia de, querendo ou não, muito mais adiantada do que a minha, pelo menos no Brasil. E isso nunca te ludibriou? Bastante, Ah, bastante, me ludibriou em muitas coisas. Como você comentou, fui muito precoce em muitas coisas. No trabalho, no adquirir certas coisas, no ter algum, vamos colocar assim, acesso a coisas, acesso financeiro. A minha profissão me proporcionou ganhar dinheiro rápido para um rapaz de 17, 18 anos. ah, e também me proporcionou várias caídas, várias rasteiras, vários problemas que, na minha opinião, causado pela falta de paternidade, talvez, não sendo uma desculpa, né? Mas eu fiz muita cagada. Tipo assim, o Wesley que as pessoas conhecem hoje, muitas pessoas não lembram quem era o Wesley antes. Porque realmente, nesse 2001 já houve ali uma virada de chave e houve uma transformação grande. Mas, você deu muito trabalho na igreja pro seu pastor. demais. Eu era o cara que, se você pegar meu pastor, você pegar o pastor de jovens, era aquele que, sabe aquele cara que chega na igreja e todo mundo fica assim, o que vai sair desse cara? Era o Wesley. Bom, Entendeu? Então, assim, era o cara que dava trabalho. isso é bom. E aí, você casou com quantos anos? Eu casei com 23, eu casei com 24 anos, tinha acabado de completar 24 anos. 24, sim. Bom, porque aí você já estava numa plataforma, uma estrutura, uma raiz cristã, Sim. já, né? E aí, como que foi, após seu casamento, a sua participação na igreja? O que transformou a- na sua vida? O que trouxe de maturidade, né, de crescimento para você? Tá, eu me converti com 18 para 19 e namorei 4 anos. Por que eu namorei 4 anos? Nos mantemos ali com todos os standards do namoro cristão, mas principalmente porque minha vida era um mess, era toda desorganizada, ok? Eu era o cara que eu ganhava em 2001, 2002, vamos falar de números, $1.500, isso na época era muito dinheiro, e eu ganhava no mínimo isso a semana, e eu saía com a minha namorada, com a minha noiva depois, e ela ganhando 250, ia no Tops Diner e eu falava, você tem $5 para completar a conta? Era desse tipo. Então era assim, muito desestruturado, muito desorganizado, até talvez um ano antes do casamento, quando eu comecei a me organizar em algumas coisinhas e comecei a parar de culpar o mundo e assumir meu papel de homem, vamos dizer assim. Tá, casei, uma bênção, tudo certinho. Depois disso que começou, na verdade não foi um tempo de maturidade logo após o casamento e nem do Wesley se colocar como o homem da casa realmente,
ou o sacerdote da casa, ou crescer em Cristo depois do casamento. Pelo contrário. Pelo contrário. A partir do meu casamento, talvez um ano depois do meu casamento, eu tive também um episódio de um acidente e que aquilo que estava se formando numa pessoa sólida, direita, virando homem, vamos colocar assim, me veio um filho, me veio um acidente, que eu fiquei em casa 6 meses, um problema que eu tive, hoje eu tenho 2 hérnias de disco por causa disso. E aquilo me fez afastar bastante de Deus, em vez de se achegar mais. Nós continuamos cristãos, continuamos batendo a carteirinha todo domingo, todo domingo, quase todos. Tive sim probleminha com o pastor, que é aquela coisa de, a culpa agora é do pastor. Primeiro era do meu pai, depois foi do meu avô que saiu de casa quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive que virar o homem. Depois eu falei, agora de quem vai ser a culpa? Tem que ser do pastor, né? Quem estiver mais próximo, né? Quem tentava estar próximo, se apontava o dedo e a culpa era do cara. Então é isso aí. Foi mais ou menos isso. E aí, Wesley, veio no crescimento e qual que é a sua participação na igreja? Que eu quero entender, eu quero que a gente vai traçando uma linha do tempo até chegar o momento que você tem uma virada, que é por isso que você está vestindo essa farda aí. Sim. Mas é interessante porque houve uma transformação já no início pela igreja. Sim. Houve várias tentativas também, eu acredito, do próprio pastor em incentivar, você tem que ficar te dando orientações, né? Mas eu entendo, e eu não tive também a presença paterna durante meu crescimento, e claro, a gente divide a bola ali, joga a culpa nisso, mas também tem muito das nossas escolhas, né? Então, você fez grandes escolhas dividindo mais pro outro lado. Sim. E quando que você entende que você falou assim, não, agora eu vou assumir a minha casa? Ok. Cara, essa conversa vai ser longa. Vamos dizer assim, a nossa conversa. Por quê? Ao mesmo tempo que aconteceu essa a Wesley deu uma distanciada da igreja, por quê? Porque agora o Wesley está ferido com a igreja, ferido com o pastor. Porém, ele nunca deu a doida, ele nunca foi o cara que saiu aprontando todas de novo, como ele aprontava quando era moleque. Então, eu me fechei no meu mundo, que foi o trabalho, né? Sempre fui considerado, nem me acho isso tudo, um cara assim, fora da curva com a minha linha de atuação, que é encanamento. Sempre também fui mais chato, mais exigente, mais um monte de coisa, estudo como um louco até hoje, na minha área. Pegar um detalhe aí. Sim. Me fala a sua formação acadêmica. Minha formação acadêmica, eu não terminei nem o 2º grau. Eu saí do Brasil no 2º ano do 2º grau. Abandonei a escola. Depois disso, eu voltei a estudar 7, 8 anos atrás para fazer uma que aqui nos Estados Unidos é uma universidade. Eu fui 4 anos para a universidade de plumbing, ok? De encanamento. Para ser especialista na sua área. Para pegar minha própria licença. Tá, vamos voltar ali um pouquinho, porque a gente vai nessa área de novo. Foquei no meu trabalho. Depois de escutar muitas palavras, um dia uma palavrinha comigo e eu chateado, de cara fechada com a igreja e com o mundo, só que indo na igreja no domingo. Um dia eu recebi uma palavra, escutei uma palavra num culto que dizia assim: honre teu patrão, honre o teu pastor, seja o melhor onde você estiver, ok? E eu prosperarei seus caminhos onde quer que você esteja. E eu falei, cara, vou botar isso em prática. Juntei isso com algumas coisas que eu escutei do meu avô: não trabalha para pobre, quando você for fazer, seja sempre o melhor, não importa quanto você está recebendo, faça o teu melhor. E eu botei essas convicções no meu coração e na minha mente, falei, é assim que eu vou agir a partir de hoje. Estava saindo desse episódio do acidente, de 6 meses em casa, onde eu ganhava dinheiro, minha mulher ganhava 1/6 do que eu ganhava, ok? De repente eu me vejo sem ganhar nada, e minha mulher suprindo a casa, e a gente tinha acabado de comprar a nossa primeira casa. Foi um tempo difícil. Quando eu volto, eu resolvo começar outra vez. Porque eu não honrei meus patrões até hoje, porque eu não fiz nada até hoje do que aquela palavra lá que eu escutei disse. Então eu comecei de novo. Daí a minha mulher ganhava, daí ela já estava ganhando um pouquinho mais, a patroa dela ajudou ela, viu a situação. Durante esse período, né? E eu voltei agora, minha mulher ganhava o dobro do que eu ganhava. E esse foi o meu começo outra vez, em 2007. Em 2007 eu resolvi começar do nada. E falei, eu vou traçar algo diferente. Cara, depois disso é história.
Porque profissionalmente nós viramos, sim, eu não gosto de exagero e não gosto de me colocar lá em cima. Então, sei lá, entre os 20 maiores encanadores do estado de New Jersey. Hoje a West Piping, que é a nossa empresa, está. Por quê? Porque trabalhei demais, porque me informei demais, porque um pouquinho a capacitação e porque demais, Deus me abençoou demais. Colocou pessoas certas na minha frente, colocou oportunidades certas na minha frente, que, na minha opinião, se encontrou com a preparação, Isso. ok? E tudo deu certo financeiramente. Só que isso foi me levando para um lado que meus filhos cresciam, não via. Minha esposa sempre foi o alicerce da casa, a que levou a casa e a que tinha que ser, uma palavra assim, talvez ela o sacerdote da casa e ainda quem teria que me aturar, porque eu era muito difícil de aturar. Hoje esse cara que dá risada, conversa, troca ideia e tal, cara, isso aqui eu creio que é fruto de um milagre que Deus fez na minha vida. Porque esse não era o Wesley. Pelo menos de 2007, estamos falando de 2007 a 2025, cara. Então, por 18 anos, o Wesley não era esse cara aqui. Era o cascudo, o que não dava confiança para ninguém, porque meu trabalho meu trabalho, estudar para ficar cada vez melhor. Onde que entra a igreja nisso? Tá bom, pastor, precisamos comprar um templo. Tinha todas as minhas convicções, o pastor não consegue comprar o templo da maneira dele. O testemunho da compra da igreja foi uma conversa que ele teve com a minha cunhada. Minha cunhada falou assim, o Wesley uma vez falou para mim assim, que o senhor não sabe como fazer. Entendeu? Beleza. Daí, foi só isso que ela falou. Eu tenho um amigo, que também faz parte dessa história da compra da igreja, que um dia, conversando com a mesma cunhada, que as famílias são amigas, falou a mesma coisa. O pastor ligou ponto A com ponto B, falou assim, esses caras estão se reunindo e pau em mim. Chamou a gente para conversar. Cara, esse cara é meu sócio até hoje, em algumas coisas. E vocês nunca tinham falado disso? Nunca. Só que daí o pastor pegou e falou, vamos conversar, posso botar ele na linha? Eu falei, coloca ele na linha. Colocou ele na linha. Naquele mesmo dia nós sentamos num lugar, durante 5 ou 6 horas, nós saímos de lá com o plano de compra desse prédio que nós temos hoje. Boa. 1 ano depois nós compramos o prédio. Tá. Então, só para entender assim, vocês tinham razão no que vocês estavam falando. Não era só uma coisa que vocês, às vezes, tinham uma crítica. Não. Vocês tinham uma ideia de negócio que, às vezes, naquele momento, o pastor não tinha. Cara, então assim, difícil de falar e também, já falei muito assim, tá, Wellington? Mas hoje de novo, aquela que eu te contei ali, do baixar o ombro, tipo assim, eu não quero mais ter razão. Então, não sei se eu tinha razão ou se, com o meu entendimento hoje, se não era assim, Deus usando a gente, até por ser uma deucidência, não acho que foi coincidência, eu e esse meu amigo falar com as mesmas palavras até, para que chegasse um pastor, mas a gente tinha, ok, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de crédito, que não que o pastor Marcelo, meu pastor, não tem crédito, ele tem muito crédito, com muita gente, conosco. Só que era um momento que, sei lá, Deus queria usar aquilo ali. E, cara, e funcionou muito bem. Deu tudo certo. A igreja em si, não foi o Wesley que pagou com esse rapaz, amigo dele. Não, todo mundo abraçou. Em tempo recorde nós fizemos. E só não está pronto o templo ainda, porque aconteceu uma calamidade no meio, caiu tudo, acho que você sabe da história. Sim. Mas assim, tá. Ali, de novo, Wesley prosperou, Wesley colheu muitos frutos em muitas áreas, o Wesley tinha um casamento sólido, um homem íntegro, um monte de adjetivos, tinha a vida que talvez muita gente olhava e falava, pô, essa é a vida que eu quero. Só que aqui dentro o Wesley sabia que não tinha essa vida que ele queria. Você tinha poucos amigos? Pouquíssimos. É mesmo? Pouquíssimos. Até hoje, se você falar assim, me escreve uma lista de 10 amigos, eu vou te falar, cara, a caneta vai dar uma travada na mão ali, porque assim, mas principalmente eu era muito, mas muito fechado, né? Tinha acesso a você pessoas da família. Não, igual você falou, o cunhado, e às vezes nem isso, pela sua cara. Não, tá entendendo? Muitas vezes nem isso. Por quê? Porque assim, um pouquinho de senhor de si, um pouquinho de vim do nada e eu consegui, agora você vai querer me falar alguma coisa, tá entendendo? Só que, de novo,
Só que no meu subconsciente, no meu coração, no meu colocar a cabeça no travesseiro, eu sabia que eu estava errado, né? Então, sempre procurava abençoar de novo a igreja. E ali no templo deu uma giradinha de novo, nessa compra do templo, que eu falei assim, eu tenho que dar de volta um pouquinho só, cara, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Só um pouquinho. Mas isso era uma visão, Wesley, que você tinha muito de religiosidade. Você queria fazer algo porque para cumprir um rito que às vezes era ensinado ali, mas sem o temor. Você concorda com isso? Você acha que tinha isso? Tinha, com Né? certeza Porque, absoluta. deixa eu fazer, ó, eu vou domingo na igreja, aí eu dou o meu dízimo aqui, os 10%, às vezes, para arredondar, você puxava para baixo, e o que mais que tem de ordenâncias, de regras? Ah, eu cumpro as regras. Sim. No Antigo Testamento a gente fala, eu cumpro todas as leis, então eu sou salvo. Até nesse momento. E o ego? O ego na nuvem e falar de Jesus, para quê? Eu tô fazendo minha parte. Já tem os que precisam. Eu faço a minha parte, os que a parte de falar é dos outros. Exato, exatamente. Boa. E então, ali começou um pouquinho. E Deus continuou, cara, sendo fiel na minha vida, sendo fiel no meu casamento, só que eu continuei com as minhas lutas. E ainda faltava algo. O que eu tinha na igreja? Nada além disso. Entendeu? Fui uma vez, eu sei lá se foi o pastor que me convidou, ou se eu vi algo me encheu os olhos, falei, não, cara, eu quero ir com o senhor lá, e fui num seminário em São Paulo uma vez, com ele, no fim de semana, mas, cara, não fazia nada, eu não... Mas sabe o que é nada? Eu ia assim, vai ter um bingo para arrecadar fundos pro templo, o Wesley tá lá. Vamos comprar um negócio para ajudar, não sei o que, o Wesley tá lá. Vai ter a igreja do Uruguai, vai construir uma igreja lá, uma época tal, organizou na igreja, tem que dar um dinheiro, toma. Tem que não sei o que, toma. É exatamente o que o meu pastor fala. Eu era muito presente, os homens da nossa igreja eram muito presentes, principalmente os 3 que foram primeiro para Legendários. Muito presentes, precisou de dinheiro, nós estamos aqui. Mas só. Entendeu? Só isso, mais nada. Não tem nem como te falar. Você tinha alguma coisa? Tive célula antes de casar. Depois disso? Não fazer uma parte. Cadeira, engordar espiritualmente e só. Só isso, de verdade. É interessante porque acho que a gente vai ter muito agora, porque existe um momento que vai dar essa virada. Que então você está dizendo que de 18 anos, né? 2007 a 2025. Sim. Que janeiro. Sim. Né? Janeiro de 2025. Você era esse cara que próspero, íntegro, fechado, egocêntrico, aí também vem alguns adjetivos que soberbo, porque e de certa forma, porque eu ouvi falar isso, as pessoas tinham medo de você. Muito. Não é? Sim. Isso é interessante, porque graças a Deus, quando eu te vi, te conheci, eu já tinha visto a transformação. Sim. Porque é onde que a gente vai entrar agora. Me conta, o que passou na sua cabeça? Como que começou essa loucura? Porque o que eu tenho para você são 3 caras doidos que estão ali trazendo uma moedinha aqui para a igreja e não vai funcionar muito. Vamos ver o que acontece. Tá. Cara, eu, Wesley, meu testemunho que você escutou antes, em outubro de 2023, essa minha empresa, nós saímos de Elizabeth e viemos para North Arlington. Mudamos de cidade, compramos um barracão aqui e viemos para cá. Cara, nós estamos falando de um cara que, de novo, tudo que você falou em alta escala. Soberbo em alta escala, egocêntrico, com força, amedrontava todo mundo com força e parecia que tinha até prazer nisso. E Deus realmente me prosperou de uma maneira que se fizer todas as contas que você... Eu sou muito bom de matemática, eu nunca consegui provar o que aconteceu, a não ser mão de Deus. Só que, de novo, aquele vazio, algo precisava acontecer na minha vida. Eu, desde 2020,
Eu, cara, sou aquele cara que, assim, eu sempre tive casa fora daqui para mim poder ir lá aproveitar com a minha família. E teve uma época, durante, eu acho que 4 ou 5 anos, nós tivemos uma casa na Flórida. E o meu escape, depois de brigar a semana inteira, da hora que acorda, da hora que vai dormir, e exigir sempre mais, e querer ser sempre o melhor, e tudo que ninguém conseguia, eu dava um jeito de conseguir. Então, assim, eu sou o cara. Como eu sabia que dentro de mim eu não era o cara, eu achei um escape. Eu ia pra Flórida e eu amo pescar. Sou ruim de pescaria com força. Só que eu amo pescar. Lembra do meu avô, quando era criança e tal, e eu tinha esse tempo com meus filhos. Quase toda semana a gente baixava pra Flórida. E tinha um laguinho atrás de uma casa que a gente tinha lá, a gente pescava. Um belo dia chega lá, um belo fim de semana, o Wesley, nenhum dos meus 2 filhos quis pescar comigo. Aquilo já me regaçou no meio. Era assim, pô, aqui eu consigo um refrigério, agora eu não tive. Voltei, Wesley, num domingo à noite, tipo assim, meia-noite, entrei dentro da minha casa. Minha esposa e o meu filho mais velho tiveram uma rusguinha. Eu falei assim: sabe o que, pessoal? Eu vou lá pro prédio novo trabalhar, porque eu não tô aqui pra ficar escutando vocês com pinha. Meia-noite de um domingo. Meia-noite de um domingo. A gente chegando da Flórida, depois de eu estar calado na Flórida, já desde o sábado, porque lembra, o sábado ninguém quis pescar comigo. Eu já fechei e falei: pô, minha vida é uma bosta. Voltei, meia-noite, saí de casa, cheguei quase 1 hora da manhã. Era 4 da manhã, eu tava no mesmo jeito, no meu carro, do jeito que eu saí da minha casa dirigindo, eu tava dentro dele. Só tinha dado ré dentro do barracão. Eu olhei para cima, você não conhece ele, você vai conhecer, são 3 andares. No terceiro andar tinha só um mezanino que era para guardar as coisas, tinha um loading dock, um lugar onde você vai com Um vão, uma né? empilhadeira, um vão Isso. lá em cima e colocava as coisas. Hoje é o escritório. Esse lugar tinha uma porta bem grande aberta. Eu na minha cabeça assim, e essa foi a grande virada de ficha. Então já foi em outubro de 2023. Vou subir lá, vamos jogar. Eu vejo que ali Deus olhou para mim e falou assim: tá, essa é a tua última chance. Você vai, se joga, e acaba com tudo, ok? Mas você sabe quem tá te propondo essa daqui. Ou você volta e eu vou endireitar seus caminhos, entrega sua vida para mim, faz o teu melhor para aquilo que vale a pena. E eu saí dali, eu dirigi novamente 45 minutos, 50 minutos até na minha casa. Cheguei lá, acordei todo mundo. Era antes das 5 da manhã ainda. Eu tava chacoalhando todo mundo, tirando todo mundo da cama, beijando todo mundo, abraçando. Ok? E esses 40, 50 minutos, para mim, eu creio que tudo aquilo que eu tinha aprendido de igreja, de Jesus, de virada de chave, de ser um melhor funcionário, de ser um melhor patrão, do que eu tentava, sei lá, naqueles 50 minutos você pode multiplicar tudo por 10. E Deus falou claramente comigo que o que valia a pena e o que não valia, e que o que mais valia a pena estava ali dentro da minha casa. E que se eu começasse a priorizar aquilo ali, haveria a virada de ficha. Então eu comecei a voltar e colocar as minhas prioridades. Hoje eu levo meus filhos na escola desde outubro de 2023 até hoje. E eles estão com quantos anos? Um 16 e outro 14. Ó, Só que se eu não fizesse isso, brother, eu tinha perdido os caras. Tá entendendo? E eu fiz isso pelos últimos quase 2 anos. Cara, e é uma alegria. Existe as coisinhas, filho de 14 e 16, você imagina a claro. idade. Para um pouquinho antes. Exato, exato. Porém, assim, eu consegui ainda trazer meus filhos para mim. Passamos um ano complicado para os standards do Wesley, porque eu não estava tão presente. Cara, daí que foi o ano todo de 2024. Chegou dezembro de 2024. Nós fomos num evento junto, os 3 doidos que trouxeram Legendários para dentro da igreja. Isso era já havia um combinado? Vocês viajaram? Nós viajamos para ir num evento, coisa empresarial. Tá. Ok? Um evento sobre aprender sobre coisa empresarial e tal, em Orlando, dentro do aeroporto de Orlando. Chegar lá e havia já uma conversa entre eu e o Celso. A gente queria ir num outro negócio que a gente viu, não sei se você conhece, Rise Up Kings. Sim. Tá. Olhamos para aquilo e tal, falou, pô, cara, legal esse negócio para empresários cristãos e tal. O que você acha? Não, legal, legal, legal. E eu tinha sido convidado pro tal do Legendários, sem saber o que era Legendários, por um amigo em outubro, pelo Evandro Neto. Eu falei, Evandro, não posso. Vendi uma casa, estamos reformando outra, estou muito envolvido com isso, não estou parando em casa nos fins de semana.
Eu não posso, cara. Agora eu não posso. Passou um furacão, foi cancelado aquele, mudou para janeiro. Em dezembro, nós num negócio nada a ver com Legendários, teve uma conversa entre eu e o Celso sobre Rise Up Kings. A gente está sentado nesse lugar lá, escutando o negócio, entra o Chepe Putzel, que é o Legendário número 3, o fundador do Legendários. Você também não sabia que era ele, Não. né? Entrou. Só que entrou, daí eu vi uma camisa escrita atrás, Desfrute o Caminho. E eu também não sabia o que era Desfrute o Caminho. Dali a pouco, quem estava lá em cima dando a palestra falou assim: queremos dar boas-vindas aqui pro Chepe Putzel, o criador do Legendários e tal. Deu assim, cara, eu lembro desse nome. Daí nisso aqui, a pessoa que estava aparecendo falou: tem algum legendário aqui? Daí levanta lá uns 50 no meio de 200 pessoas, 300, sei lá, uns 50, na boa. Todo mundo, Eu falei: o que é isso? Beleza. Daí as mulheres já sabiam mais, porque a mulher normalmente ela procura antes do homem, né? E fica cutucando. Internet, tudo. É. Daí as mulheres começaram: vai lá conversar com o cara, meu. Vai lá conversar com o cara. E eu, de novo, fechado. Isso ainda continuava fechado. Amedrontava todo mundo tinha medo de olhar pra minha cara e eu não queria conversar com ninguém. Eu conversava no meu ciclozinho de amizade ali e acabou. Eu falei: tá, a mulher tá enchendo o saco, deixa eu lá conversar com esse cara. Fui lá conversar com o cara. A simpatia e o sorriso daquela pessoa, a maneira que ele olhava pra gente, assim, cara, esse cara é diferente. E eu lembro que ele perguntou de onde a gente era, eu falei que era de New Jersey, ele comentou: tem um amigão meu em New Jersey. Ele ainda brincou: o cacique de New Jersey, Evandro Neto. Falou bem assim. Quando ele falou seu isso? amigo. O Evandro, legendário. Você conheceu ele também. Aham. Daí ele assim: por um acaso o Evandro vai estar aqui hoje às 2 da tarde, porque vai ter uma homenagem pra mim, por isso que eu tô aqui. Era um evento de uma universidade. E ele tinha se formado nessa universidade, o Chepe Putzel. E o Evandro ia estar lá para a formatura do Chepe. Daí eu assim: ele me convidou para ir em outubro. Ele assim: peraí, ele te convidou? Sim, sim. Mesmo? Falei: mesmo. Então ele tá aqui 2 horas da tarde. Então você manda uma mensagem para ele agora, porque se ele te convidou, eu quero te ver daqui 3 semanas, 2 semanas, sei lá, num top que eu vou estar. Que eu quero ver você lá. Eu assim: tá bom, beleza. As mulheres enchendo o saco, escutando a conversa ali e tal. Eu mando uma mensagem pro Evandro. Evandro: claro, brother, tá lá a tua vaga e tal, me mandou o link. Pum, vagas esgotadas. Eu assim: pô, escapei, né? Daí assim: não, mas você não vai falar pra ele e Desculpa, tal? né? A Desculpa, é frontinha. minha. Beleza. Nisso eu falo: pô, Evandro, enchendo o saco do lado. Cara, não tem vaga não. Eu falo: não, não tem, eu vou resolver pra você agora. Nisso surge a pergunta também, que eu vejo que daí trouxe isso com essa dimensão para dentro da nossa igreja e, cara, hoje para New Jersey, praticamente. Ah, tem mais algum brother aí com você? Esse Evandro me perguntou. Eu era o que tinha sido convidado. Que falei não. Dou de cara com o cara do movimento, que conhece o cara que me convidou. E o cara que me convidou, e já não tem mais as vagas. Consegue, fala para mim: vou conseguir para você agora, porque a sua vaga tem que estar lá. Tem mais algum brother com você? E tava lá os dois. E foram totalmente. Aí foi de paraquedas mesmo. Ok? Manda um link pra Pula que gente. a água tá quentinha, né? Pula. Daí vai, cara, esses 3 caras. Ah, chegou lá, eu ainda fui, o Wellington, falando assim: eu preciso levar um tapa na cara de Deus. Esse era o meu negócio, porque eu já não suportava também aquele Wesley. Eu já não suportava ser um ótimo marido, um ótimo pai, mas na hora que eu abria a boca para tratar de negócio ou para tratar. E, cara, não é só questão de. Às vezes passava dos limites, sim, várias vezes. Ah, mas eu nunca fui aquele cara que xinga, que humilha as pessoas, levando elas a nada, mas eu falava tanto que eu causava isso nas pessoas. E eu estava num ponto que eu falava alguma coisa e olhava para o lado. Meu escritório e da minha esposa é perto. Ela cuida de algumas partes da empresa. Aqui a minha sala dela é do lado. E às vezes eu estava no telefone, eu via que ela afastava a cadeira, olhava para mim assim, e eu vi o olho dela cheio de lágrimas. E aquilo regaçava, porque ela já estava que ela não aguentava mais. Você não fazia por intenção. Era natural. Totalmente natural. Eu sou o durão. Só que eu sou o durão que tem resultado. E para mim é desse jeito. Achava eu. Fomos, cara, para o top em Orlando em janeiro desse ano. E o tapa na cara. E eu literalmente
Só fazer uma... Nesse meio tempo, você buscou saber o que era Legendários? Bem pouco, pra te falar a verdade. Bem pouco. Só que eu fui muito assim, de novo, todo durão. Cheio do durão também, querendo procurar algo diferente e só assim, Deus, o senhor não falou pra mim lá atrás que era a minha última chance? Mas tá bom, cara, hoje eu tô dando tempo pros meus filhos, só que agora eu tô sofrendo por um outro lado. Eu tô melhor com os meus filhos, mas a minha esposa nunca olhou pra mim chorando desse jeito. É. Ok? Daí Deus chegar, olhar pra ela e falar assim, pô, meu amor, mas me mata, cara. Você falar assim, não é que você tá errado, porque a única que eu conversava era ela. Não é. Você fala que eu não tô errado, mas o quê? Eu preciso descobrir o que é esse mais, me ajuda, né? E querendo ou não, não sei se é o caso dela, mas pela essa forma que você tinha, ela inibia ela de falar de chegar e confrontar você, Sim, né? Porque ela sabia que qualquer coisa poderia acender uma bomba em você explodir, né? exatamente isso. Ah, então, daí eu pesquisei tão pouco, Wellington, porque assim, a única coisa que, quando aquilo tudo aconteceu e tal, eu falei assim, será que essa é a minha última chance? Será que essa é a minha última chance? Daí eu fui. Cheguei lá, você lembra de uma palavra que eu dei no teu top, Uhum. na quinta noite? Sim, sim. Era justamente isso, cara. A mensagem, né? Essa talvez seja a sua última chance. Então eu já estava indo naquela assim, será que essa é a minha última chance? E essa pessoa, no meu top, ele não falou assim, será que essa é a sua última chance? Ela assim, pra você, e você sabe com quem eu tô falando, essa é a sua última chance. Cara, na hora que o cara falou aquilo pra mim, eu falei assim, tá entendido. Então é isso. Então eu já vinha com o coração que eu queria algo diferente, ah, e logo na largada, já me jogaram aquela ali. Então, assim, tá, eu estou no lugar certo, já entendi o que o senhor quer de mim, vou até o fim, mas eu quero tapa na cara. E eu recebi ele lá no final, você imagina Onde? quando que eu recebi. Exatamente o dia que eu Ah, pedi. sim, sim. Você recebeu Exatamente. literalmente, fisicamente tá falando, talvez. Entendeu? E Então, o Chap era o. Como que eu posso dizer? Não sei que é questão de hierarquia. Ele era o cara que guiava todas as etapas, desde o início ali, igual vocês. a maioria, em vários momentos, Ele estava ali ele estava ali. aparecendo. É. Sim. Porque ele também não parece ser um cara que. Por exemplo, se colocar você ali agora, ditando, pô, o cara fecha a cara e grita, acabou. Já é sua fisionomia. Mas ele não parece ser. E ele, quando tá lá, muda. Bastante. É, Bastante. legal. Bastante. Cara, aquele cara é uma benção. Aquele cara. ah, eu tive oportunidades e nós não somos, assim, amigos pessoais. Provavelmente, se ele me vê, ele vai lembrar da minha fisionomia, mas ele não vai saber o meu nome exatamente. E isso tudo ok. Mas não teve uma situação que esse cara não sentou, não deu atenção. Eu vejo a minha, a minha maneira de mudar e hoje ser um cara que empresta mais o ouvido para escutar, e não só empresta o ouvido para escutar, para ser superficial, não. Eu Se me importa. esforço muito em se importar mesmo, em me colocar no shoes da outra pessoa, muito por causa desse primeiro sorriso que eu recebi desse cara lá atrás. Porque a gente conversou por 10 minutos, sei lá, e, pô, uma pessoa que você nunca viu, você ouvir ela 10 minutos e falar com ela, trocar ideia 10 minutos, eu talvez faria 17 anos que eu não tinha uma conversa de 10 minutos com ninguém, No. entendeu? Então, assim, dá o cara chegar, o cara ficar assim, assim, esse cara tá olhando pra minha cara e tá assim, tá nem aí. Daí no final, depois de 1 minuto eu falando alguma coisa, ele fala, então, mas isso aqui, o cara tava 100% na conversa, cara. Daí tivemos juntos algumas outras vezes, sempre a mesma coisa. Quando te dá atenção, te dá atenção. Então ali eu comecei assim, existe como fazer isso, sabe? Ah, existe como ser bênção ouvindo para depois opinar e mesmo assim não Às é vezes nem opinar, né? Só não, ouvir. às vezes só ouvir e se opinar não é o que está no meu coração, não. É tipo assim, sabe aquela.
Aqui tem aquele What would Jesus do? O que Jesus faria? Mas qual é a verdade nisso daí? É exatamente, cara, se você vai opinar, não opina o teu coração, o teu achismo, o seu bonzão nisso ou naquilo, mas assim, o que Jesus faria, amigão? Porque você não é senhor de nada, Wesley. Você não sabe nada, cara. Você é um meninão metido a sabichão, mas que você não sabe nada. Então ali meio que já começou. O Legendários veio, botou a cereja em cima do bolo e falou assim, cara, era isso aqui que eu precisava. Reacendeu uma chama que estava apagada há pelo menos de novo 17, 18 anos e que comecei a ser muito diferente depois disso. Eu brinco com os meus amigos e com a maioria das pessoas que eu conheço. Eu nunca fui e continuo não sendo o crente, às vezes, que bota só a rapadura debaixo do braço só para dizer que é crente. Eu não sou essa pessoa, ok? Creio que não serei nunca, sem crítica a esse crente, né? Porque muitos deles são muita bênção, Sim. e conhecem muito de Jesus e tudo isso, conhecem muito mais do que eu, com certeza absoluta, todos eles. Mas assim, eu só resolvi mudar a rota da minha vida e a importância das coisas. Então não tô fazendo nada de tão especial, cara. E Deus pega um cara e expelia todo mundo, que não dava tempo pra ninguém, que não trocava ideia com ninguém, que não dava um sorriso pra ninguém. Começa a usar esse cara de uma maneira que, assim, pra mim, cara, o tempo todo eu fico assim, eu não quero, Wellington, eu não sou líder de nada. Ninguém me deu um título de nada. Eu não trabalhei demais. Poxa, trabalhei para muita coisa. Para isso aqui, não. Para isso aqui, se eu sou algo, se Deus tem me levantado como algo, Deus tem me levantado com certeza absoluta. Eu nunca fiz um lobby, vou continuar não fazendo, vou continuar servindo. Sim. Como eu comecei aqui, se eu servo, não sei quem vai escutar esse vídeo, cara. Só que se essa pessoa, se ela escutar esse vídeo, se ela chegar num contato meu, provavelmente ela vai ter ali como me acessar. Eu vou dar tempo para ela, vou procurar servir ela. Entendeu? Porque essa foi a ficha que mudou. E daí voltei, querendo servir a igreja, querendo. Por quê? Porque eu entendi que Deus tem algo muito maior para minha vida. Ó, agora, um título você ganhou. Você Qual? pode fugir dele. Mas eu não lembro o nome dele, 08, como que ele chama? Joshua O Catalã. Joshua. Pastor Wesley. Aqui. Então, agora, você tá falando aí, me lembra muito de Paulo, né? Saulo, perseguidor e tudo. E quando ele se transforma, durante acho que 3 anos, ele teve que se afastar para provar a mudança dele, literalmente, para as pessoas. Deixa eu chegar perto dele, deixa eu testar. Se ele me xingar, eu vazo, não volto mais. Mas se ele abrir um sorriso, é super acessível. Eu sou prova disso que, só para contextualizar, nós estamos num domingo de manhã gravando e você veio. Sim. Isso, para mim, é muito importante porque você entende. Isso agora vem da sua fala aí, eu não sei. Cara, você entende a importância que é você hoje no nosso meio? Alguém já te falou isso ou não? Com essas palavras, não. Mas eu vou te falar que eu consigo dimensionar hoje, mesmo sem nada de especial. Vou te dar um exemplo, então. A foto que você postou ontem. Você acha que para aqueles caras que estavam na padaria, você parar e tirar uma foto com os caras, cara, aquilo ali é muito importante para eles. Eu falo porque se eu tivesse ali, eu estaria feliz. Te receber aqui, para mim, é muito importante, cara. Por vários motivos. Igual eu falo, eu sempre vou bater nessa tecla. Quem me acompanhou agora nos últimos momentos, eu era, né? O maior entre nós, entre o nosso meio de convivência, o maior contra e com os melhores argumentos. Eu sempre tive ótimos argumentos, eu sempre falo assim, que delícia que foi tomar essa porrada na cara. Que, poxa, você tá falando aí, você se converteu com 21 anos, né?
Com 19. 19 anos. 19. Quantos anos de crente? 24. 24 23, anos. 24. A mesma coisa, eu tenho mais de 20 anos convertido. Assim, extremamente decepcionado com a igreja. Fui para a igreja porque minha esposa foi e minha menina adora a salinha. Sei da importância, cumpria o meu rito. Dízimo, banco. Muitas vezes cheguei, pastor descia do púlpito, falei, cara, aquilo ali que você falou, não gostei não. Só por questões teológicas, às vezes, e via hombridade, igual eu falo, o dia que vier aqui também vai ser, outro que eu sei que é complicado. Mas Wesley, você hoje já assumiu um papel, mesmo de forma indireta. O que falta agora, e acho que eu acredito muito, que falta pouco tempo para se formalizar isso, é que você vai entender que o seu chamado completo. E aí eu te pergunto o seguinte, aonde Deus está te colocando, está te movendo, o relacionamento com algumas pessoas, como que você se sente, como você controla isso hoje? Tá. É nessa parte exatamente que eu acho que eu consigo dimensionar, assim, eu já entendi que é algo muito grande que Deus tem comigo, tá? Não digo Deus tem comigo, que a pessoa, o Wesley, faz parte de um plano muito grande de Deus e falou assim, Sim. cara, eu vou te usar. Uma ferramenta importante na engrenagem. Só que eu vejo muito assim, ontem eu bati um papo com o Luna, que foi o coordenador do Legendários que você participou, e nós dois conversando, eu falei uma coisa pra ele assim, falei assim, Luna, eu creio demais, porque eu tô vendo isso acontecer na frente dos meus olhos. Deus tá pegando pessoas chaves, e isso é que vai ser parte de um grande avivamento. A começar pelos homens, dentro das igrejas, que é o que tá acontecendo primeiro. E isso aqui vai abraçar uma multidão, cara. Isso já está acontecendo em alguns lugares, Wellington. Em Orlando, cara, é assim, você vai em Orlando, aonde você vai, você vê um legendário, cara. Entendeu? Aonde você vai, eu vou muito pra lá, é o tempo todo, cara. Daí eu faço questão de quando eu tô andando lá, eu tenho até esse problema, eu vou em algum lugar, se eu não tô com um relógio que ele é laranja, eu tô com um boné, ou tô com uma coisinha aqui de legendário só pra caracterizar. E daí em Orlando você vai, você tá no lugar assim, o cara já assim, parece que tá escrito na cara do cara. Posso te falar, eu já escutei isso, escutamos isso na igreja, posso falar a mesma coisa tua, o brilho no olho é diferente. Ontem, tá, depois eu vou chegar na padaria, mas assim, daí eu comecei a dimensionar assim, Deus colocou o Luna, que é esse rapaz hispano, como primeiro, ele que foi organizador daquilo tudo, depois deu uma levantadinha no Wesley, cara, é tudo muito assim, do nada, ninguém falou vai atrás do Luna. Um dia eu acordo de manhã, acabei de passar no meu top, dou uma olhada e falo assim, cara, 10 minutos da minha casa tem uma igreja, tem um monte de legendário, eu vou lá visitar os caras. Vou eu e entro na igreja, tá, o cara olha pra mim e se fala assim, hermano, era resposta de oração minha. Aí começa o negócio. Tá, naquilo, cara, eu arrepio. Você não foi convidado. Nem convidado eu fui, eu mandei uma mensagem para um rapaz que cuidava da mídia, eu mandei no Instagram deles, que nem chamava Legendários Tri-State, na época era Medes Lions, que é o nome da igreja deles, o nome da manada deles lá. E um rapaz me respondeu uma hora depois e falou assim, temos um culto em meia hora. Eu falei, vou baixar aí. Mandei uma mensagem pro Celso, o Celso saiu da casa dele, que mais longe ainda, foi lá também. Só que nisso esse rapaz, que era o coordenador, que, cara, eles tinham 100 legendários na igreja dele já, 108. Então, assim, algo grande já, entre os hispanos. Mas brasileiro, em New Jersey havia nós três, eu, Humberto e Celso, da nossa igreja, Evandro Neto, lá de perto de Long Branch, mais uns 2 ou 3 de lá. Esses eram os que tinha em New Jersey, ok? Entro ali, esse cara me fala isso, esse cara virou hoje um grande amigo que eu tenho, ok? E eu assim, pra ele, Luna, o meu entendimento hoje, que a gente falando, nós já entendemos que isso vai ser muito grande. Eu assim, meu entendimento eu sou só uma ferramenta realmente na mão de Deus. Ele quer fazer algo grande aqui. E se eu falar assim, não quero, ele não vai deixar de fazer. Sim. Ok? Só que eu também, talvez com a bagagem do cara que se você não consegue, eu consigo,
Eu ainda tenho essa comigo, assim, que tipo assim, não, então eu quero fazer parte sim, mas não quero fazer parte do meu jeito. Me mostra que eu tô com o senhor aqui, vou servir. E comecei, cara, a entender sim que seria algo grande. E criei um ritualzinho comigo. Para alguns amigos meus eu até falo isso. E você já deve ter visto isso. E você vai continuar vendo. Todo lugar que eu tô, se eu tô com essa camisa ou se eu não tô com essa camisa. Se alguém sabe ali quem é o Wesley, pô, legendário, não sei o quê, eu sou o primeiro a tacar a cara no pó. Para que se for para ser algo, que seja Deus que me coloque lá. Eu não quero. Desculpa falar demais, Wellington. Eu Não, falo mais que pô, você, isso é. né? Assim, Não, tá, aqui é pra isso é. mesmo. Mas é que assim, eu, Wesley, que estava cheio do Wesley, eu não quero nada de mim, cara. Eu não quero passar pro Wellington, para quem vai escutar isso aqui, algo que é meu. Eu quero passar algo que, assim, hoje de manhã, eu já peguei, já chorei e falei, Deus. E eu estava gravando um vídeo quando a polícia me parou, agora eu lembrei exatamente o que que era. Estava gravando um vídeo para mandar no grupo dos legendários, falando para todo mundo orar por mim, porque eu ia vir num lugar muito importante hoje, falar sobre algo que Deus fez na minha vida e que eu tinha consciência de que vai fazer na vida de muita gente. E a polícia me parou por causa disso, e ainda aí teve livramento e tal. Não levei uma multa com o celular na mão, o policial me viu. Ok? Então, assim, tenho dimensão, mas eu quero cada dia mais me esvaziar de mim, porque não é sobre mim. E se amanhã falarem Wesley coordena, beautiful, porque alguém vai falar. Eu nunca vou falar assim, eu sou o coordenador. Amanhã o Wellington coordena e o Wesley limpa o chão. Eu limpo o chão na boa. Entendeu? Esse é meu coração. Vou responder o negócio da padaria que você falou. Ontem eu peguei, nós ficamos numa vigília da nossa igreja, não sei se você estava. 3 horas da manhã, até Eu 3. mandei lá até 3 da manhã. Às 5h30 eu acordei, fui levar meu filho na escola, ele estuda aqui em Nutley. Deixei ele na escola para ir para uma competição. Saí de lá e falei assim: vou agradar minha esposa, vou passar na padaria brasileira, comprar alguma coisa e levar para casa. Cara, morto de cansado. Só que eu assim na minha cabeça, pô, cara, mandar uma mensagem no grupo dos legendários. Nós começamos com 7 na metade de fevereiro, esse grupo. Esse grupo hoje tem 171, 172. Cara, isso é espetacular. É espetacular no meu conceito. Claro. E Deus me colocar numa posição de que essas pessoas me respeitam. Que essas pessoas me admiram. Cara, ninguém mais quase me admirava. A minha esposa, que me admirava, já chorava olhando as minhas atitudes. Então, para mim, assim, é algo muito grande. Daí eu pensei, vou mandar uma mensagem no grupo dos legendários. Tem algum legendário aí que eu tô passando em Nur, quero dar um abraço em alguém, vamos tomar um café comigo? Não fiz, velho. Cheguei na padaria. Na hora que eu entro na padaria, tinha 2 sentados. Eu entrei, os caras, olha o cara aí! E aquele brilho no olho dos caras. Eu peguei, conversei uns 10 minutos, tal. Fui e comprei o pão. Na hora que eu virei, tinha mais um. E eu tava com meu celular no carro. Daí eu peguei e falei, não vou deixar passar esse momento. Eu que falei assim, cara, vem cá, por favor. Você viu que eu falei pra vocês que eu ia mandar uma mensagem, que eu contei pra eles. Então, assim, tira uma foto aqui, me manda essa foto. Daí eles me mandaram. Eu ainda lembro de conversar com eles e falei assim, cara, eu já não lembro o nome de vocês todos. Eu lembrava de um. Claro, 200 pessoas, você é um. Exato. Então, assim, daí eu lembrava do Jonathan, que tava lá. Eu não lembrava do outro, se eu não me engano, que é Mateus e do Davi. Ok? Que depois eles botaram um post lá, daí eu assim, cara, os caras são mais envolvidos em igreja do que eu. Um é pastor de uma igreja, que foi o que chegou, pelo que eu entendi, que eu vi no Instagram, ele é pastor de uma igreja. Cara, eu não conhecia nenhum dos 3. Daí esse rapaz que é o pastor da igreja falou assim, pô, cara, claro, vamos tirar uma foto, vou perder a oportunidade de tirar uma foto com você. E eu assim, Wellington, mas, de novo, como eu lido com isso, eu quero continuar sendo o cara, que eu não quero... Ontem, eu conversando com o Luna, que é o coordenador, eu falei assim, talvez, cara, para muitas pessoas até, o nosso passo está muito caro hoje. Tipo assim, muita gente quer andar perto, talvez, Sim. ok? O que é normal, mas assim, deixando claro, o Wesley em si não tem nada para adicionar. Então, depende Jesus. da visão, né? Tá. Porque, cara, sempre a referência que nós temos é Jesus. Sim. E claro que no meio da multidão havia muitas pessoas que iam atrás porque sabia que haveria o horário do lanche.
Ia ter pão e vinho, alguma coisa para eles comerem. Então o pessoal, vão ali que vai ter comida. Mas muitos iam, e eu acho que a grande maioria, mesmo, é o que eu falo, porque se pegar a referência de Jesus, ele não tinha nada para ser rei, para ser o Cristo libertador. O cara não tinha uma roupa, não tinha um cavalo, não tinha nada. E as pessoas queriam estar perto porque sabia que dali vinha coisas grandes, né? Desde uma cura, desde uma palavra, desde um milagre. E isso, cara, eu falo sim, tranquilamente. Eu posso falar por mim tranquilamente. Eu tenho certeza que hoje andar perto de vocês traz isso. Eu passo por isso. Graças a Deus, é igual eu falo assim, Deus ele é tão bom no movimentar da vida de algumas pessoas que eu falo assim, eu sei que ele é pai de todo mundo, mas eu acho que eu sou um filho muito querido, porque me colocar hoje na Hope Church e ter acesso a vocês foi um resgate. Amém. E entender que, quando eu via você chegando e falando, aí eu vi a primeira vez seu testemunho na reunião dos homens, falei que, cara, tem algo diferente. Você não vai lembrar, mas no final eu te agradeci. Obrigado pelo seu testemunho. Eu lembro. Você lembra? Lembro. E assim, aí, só dando gancho para o entendimento, é assim, ó. O cara-chave para mim do Legendários foi o Celso. Então, aí é aquela coisa, se eu for falar, e o pastor? Olha tudo que eu passei com ele lá. Entender que foi muito mais, né? Igual eu falo, hoje talvez eu seja o cara chato quando eu vou falar de Legendários. Porque você já teve esse nome? Já teve esse... você é chato demais, velho. Para com esse negócio, não é? Sim. Você entende por que disso? Eu entendo assim, o meu entendimento. Taca a pedra porque dá fruto, né? Tem dado fruto. Os frutos são visíveis. Os frutos... Vai existir nesse meio a pessoa que só quer a camisa laranja para tirar uma foto? Sim. Em todos os outros existiram, né? Mas o testemunho tem arrastado pessoas. Isso. Eu, Celso e Humberto, o brilho nos olhos dos três, colocou, sei lá, não lembro quantas pessoas que a gente eram ou quantos somos no total dentro da nossa igreja hoje, 20 alguma coisa, talvez 26, 27, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Nosso testemunho colocou essas pessoas lá. Sim. O nosso testemunho colocou o pastor Marcelo lá, ele fala do testemunho dele. Ele usa uma palavra que ele fala assim, eles me pediram uma chance. Essa história do pedir uma chance foi o seguinte. Eu caí nessa. Nós voltamos, cara, querendo fazer algo. Daí eu recebi uma ligação do Marcelo Ramos, que estava falando com o pastor Juscelio, que é o líder da Rede Homens. Ela falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E o Marcelo me liga e fala assim, cara, você tem alguma ideia? Eu falei assim, tenho, tava esperando vocês me falar alguma coisa. Nós temos que amar esse povo como nós nunca amamos. Temos que abraçar esses caras. Bora, eu tô junto, vamos? E falou, vamos. E nós falamos, sexta-feira então. Era terça, nós falamos sexta-feira. Que foi naquela que eu dei meu testemunho. A primeira. Ia ser aqui em Norte Yard, onde eu tenho um escritóriozinho ali. Só que... começou a dar volume muito grande. Em 24 horas, tá assim, 36 confirmados. A gente, ali eu ainda era um legendário meio que 007 pro pastor Marcelo, ok? Depois eu usei essa brincadeira com ele. O senhor vai ser o legendário 007? Ele lembra da história. Mas eu era 007 para ele. Eu, Celso e Humberto, porque a gente não queria ainda conversar com ele. Às vezes que tentou, ele também não queria escutar muito. Só que eu lembro que eu liguei para ele uma noite, creio que na quarta-feira. Falei, pastor, eu preciso que o senhor me dê uma bênção aqui, me fale o que o senhor quer que a gente faça. Nós estamos chamando isso de reunião de homens. Não estamos nem falando que é da igreja. Não, mas o que você quer fazer? Do Legendários? Eu falei assim, não. Eu quero fazer o que o senhor quiser. Se o senhor falar que o senhor quer que se chame Rede de Homens, vai chamar Rede de Homens. Okay? Se não, não. Eu não sou líder da Rede de Homens, eu não sou nada, não sou pastor da igreja, não pretendo ser, não é isso que tem no meu coração. Porém, nós íamos fazer só uma reunião que já não virou só uma reunião. O que o senhor quer? Não, mas por que disso? Eu quero entender e tal.
Daí eu assim, cara, só me responde aí, o que que a gente faz? Porque como não estavam fazendo nada, aí eu fui Wesley ao extremo, ok? Paulo, Sim. Pedro, Pedro, ok? Tipo assim, ninguém tá fazendo nada. Agora, por que que não pode fazer? Meio que tipo assim, só que ele também nem tinha dito que eu não podia fazer. Ele assim, você não pode falar que ninguém tá fazendo nada, porque senão o pastor Célio vai se chatear. Eu falei assim, pastor, hoje eu tive um telefone com o pastor Célio. Ontem eu tive. Ele tá pedindo ajuda. Cara, dá uma chance pra nós. Aí eu peguei, me emocionei, comecei a chorar e falei assim, tá errado a gente querer ir abraçar os caras e despejar amor sobre a vida dos caras? Se isso estiver errado, se isso não é cristianismo, então, cara, aí eu tô viajando nesse tempo que eu tô vivendo aqui e eu quero poder abrir meu olho. Daí eu pedi uma chance pra ele. Falei assim, dá uma chance, cara. Só me fala o que que é. 20 anos depois, né? É. Tá conversando. Daí ele assim, pô, na hora que esse cara, daí é sim, exatamente, né, e não é que não é da maneira que ele conta, mas assim, daí é exatamente como ele conta no testemunho dele, ele falou assim, não é vocês me pedindo uma chance. Eu que preciso de uma chance de vocês para andar com vocês. Ah, por que que vocês não se abrem comigo? Eu quero ver esse espiritualismo de vocês, não quero dinheiro de vocês. Eu quero vocês aqui comigo. Tá, o resto é história, velho. Porque pra mim, todo esse testemunho do meu de me jogar e tal, não, nem era tanto assim pra impactar ninguém. E dos que foram, tem uns 4 ou 5 que falaram pra mim naquele dia, eu quero ir nesse negócio por causa do seu testemunho. Então assim, de novo, pra mim é muito simples. A maneira que as pessoas têm recebido, cara, é porque tem algo de Deus aí, porque estão recebendo de uma maneira tão grande. Então, a gente consegue dimensionar, mas eu acho que eu ainda vejo só a pontinha do iceberg, sabe? Porque cada palavra é tanto, Deus tem colocado a gente em mesas e numa posição, cara, que de novo, não foi outorgada, não foi dada, não foi nada, mas sim, eu entendo que hoje eu abro a boca, eu tenho que pensar um pouquinho mais antes de abrir a boca. Que eu não sou pastor, no meu coração ainda não queima a vontade de ser pastor, mas eu tenho que ser mais sábio. Sim. Entendeu? É porque pastor, Wesley, não sei se você tem esse entendimento, é um título eclesiástico, hoje da igreja, só. Agora, uma coisa que você não foge, você nunca mais, velho, nunca mais, põe na sua cabeça, você vai fugir, você é um líder. Sim. De homens que estão te olhando e falando. Porque eu tento, não sei se você já fez essa ponte, aquele Wesley durão, grosso, aquilo ali foi um aprendizado. Porque você está sendo moldado e agora foi aquela lapidadinha que você tomou, que você ficou brilhante, agora está pronto para uso. Só que você tirou aquilo, o ruim, mas você trouxe gestão, direcionamento, disciplina e tudo, porque nós precisamos disso no reino. Amém. Né? A gente quer chegar num objetivo. Vamos impactar, vamos fazer. E você é o cara que sabe fazer isso. Você fez isso na vida profissional e agora está pronto para fazer para Deus, para Cristo, da forma que Ele está te chamando. Amém. E da maneira que Ele quiser. Que Ele quiser. Sim, sim. E essa submissão ela é muito importante. Igual você falou, eu liguei para o pastor Marcelo. Pô, o Wesley antigamente, talvez o arrogante, chegaria lá no dia e chamaria atenção para ele, né? E, ó, eu quero que seja você vai ali e faz isso, vai ali e limpa isso. Esse é o chefe. Agora o líder não. O líder é o velho. O que eu faço? Você me dá esse dimensionamento. É muito importante essa humildade que foi transformada a partir. Aí vamos chegar num consenso, que é muito importante para mim. Wesley, você identifica legendário muda a vida de alguém? A exposição e o coração aberto a Jesus Cristo Isso. muda. Porque para mim quem muda é Jesus. Pronto. Se você me perguntar, a montanha muda? Muda. É isso que eu queria escutar. O que muda é o relacionamento que é criado depois. Sabendo que nós não combinamos essa resposta, porque isso para mim é importante. Cara, não combinamos nada. E eu, assim, quando eu entrei na Home Church, chamava SEVA, Comunidade Evangélica Vida Abundante. Nós viemos, era um grupinho de jovens que começou a vir da Igreja Católica de Newark. Sem crítica nenhuma à Igreja Católica, eu tenho vários amigos ainda lá. E eu tô falando disso porque eu vou falar dos meus amigos católicos. Sim. Que a gente tem conversado sobre isso. E nós fomos porque na SEVA tinha um monte de menina bonita.
tinham as luzinhas que chamava atenção de jovem, ok? Era tudo não era nem hino, eu escutei, não sei de quem que eu escutei, desse Jonathan na padaria no domingo, ele assim, cara, era uma discoteca cristã praticamente. E assim, não era uma discoteca, mas cara, tinha as luzinhas, tinha não sei o quê, chamava atenção de jovem. É lógico. Foi por isso que eu vim, ok? E ali Deus me pegou. Uma estratégia. Estratégia, ok? Beleza. Por que eu contei toda essa história? Então eu saí de lá, eu era um dos líderes do grupo de jovens, ok? E eu só era líder porque eu era popularzinho. Os caras tinham raiva de mim e as menininhas eu ficava alugando a cabeça delas, ok? O tempo todo. Então eu era popularzinho. Eu e esse meu amigo que foi o que ajudou a comprar o templo, que depois ajudou a comprar o templo, não. A estratégia da compra do templo. Sim. É a mesma pessoa, nós viemos na mesma época. Daí hoje esses mesmos amigos, alguns ainda estão lá. Vários estão na nossa igreja, estão em outras igrejas, passaram no top com você, 2 ou 3 deles, ok? Mas tem outros que ainda não estão. Daí vem me perguntar assim, não, mas isso é coisa de evangélico, de crente, não sei o que. Eu falei, não é não. Vou te falar uma coisa, daí essa linha eu adicionei, tá? Porque o que Legendários faz? Volta agora, vai lá servir a tua igreja. Sim. Vai se suporte o teu pastor. Vai lá e fala, te entrega lá o manifesto lá e fala assim, entrega lá pro teu pastor, tô aqui, quero servir, quero fazer mais, tal, para ser claro, ninguém quer tomar ninguém da igreja de ninguém. Não é isso, é fortalecer os homens dentro cada um da sua igreja. Eu ainda adicionei assim, vai lá e ajuda o teu padre, cara. Mas vai lá e faça algo diferente. Aí vem a história do boné amarelo. Boa. Não é que eu sou um pedigree diferente de legendário. Eu tenho o boné, igual a boina, a gorra de todo mundo, né? Só que eu, por ter sido colocado de paraquedas num lugar onde tinha pessoas relevantes e tal, eu um dia estive em São Paulo, nesse lugar em São Paulo, com o Chep também, ele deu esse boné para algumas pessoas. Isso aqui tem um significado, você não acha para comprar e tal, que isso aqui é um significado que você é plataforma. Esse foi outro ponto que me fez entender mais ainda a dimensão do negócio. Plataforma. O que é plataforma? É isso aqui, ó. Okay? Mas é plataforma de quê? De outros homens. De outras pessoas. Sobe aqui que eu aguento a bucha. É tipo assim. Então daí eu entendo sim. Você falar assim, você teve toda aquela preparação, porque não é qualquer um que fala, joga em mim Sim. que eu vou absorver. Antes eu absorvia com menos dependência de Deus, principalmente, ok? E já absorvia a pancada dando 10. Ok? Hoje não. Hoje é assim, qual que é o teu problema? Existe um problema? Vamos procurar resolver? Calmo, manso, vamos tentar ser bênção na vida desse cara. Você pode ver, toda vez que eu mando uma mensagem, eu falo assim, que você seja uma bênção hoje, cara. E que eu espero que eu possa ser bênção na tua vida. E isso é do coração mesmo. Então, fui feito plataforma. Plataforma, o que eu entendi? Teve uma pregação sobre ali, de ser praticamente o burrinho que levou Jesus na entrada ali de Jerusalém. Eu só quero ser isso, cara. Só isso. Por isso que eu falo que ao mesmo tempo que eu tenho alguma capacitação, que eu também não estudei para ela, não tenho formação acadêmica para nenhuma delas, além de encanador, mas sim fui exposto a certas coisas na minha preparação enquanto estava totalmente rebentado emocionalmente e por dentro. Mas sim fui preparado para algumas coisas que hoje eu quero poder usar essas coisas, de novo, não da minha maneira, mas para poder abençoar os outros. E recebo sim, cara, mensagem assim, pô, cara, eu vejo que você tem uma unção de liberdade, não sei do que. Eu falei, cara, que não tem não. Ainda fala assim, pô, você é o cara, você é diferente. Eu ainda respondo assim, não, eu não, diferente é ele. Porque assim, e quero demais, cara, me manter assim. Eu tenho criado uma coisa com algumas pessoas, 2 para você, Wellington, porque também não é assim, com algumas pessoas, porque eu não falei para todo mundo ainda. Mas bater um papo comigo, eu vou falar isso. O dia que você me vê crescer demais, me dá uma rasteira. Por favor. Sim. Você vê qualquer coisa, pode dar. Eu sei facilidade. Entendeu? Né? Não pode que, dar. Porque o que eu posso falar assim, que me mudou, que me transformou na questão do Legendários, e foi a hora que a chave virou, que é o momento que a gente fala assim, cara, se eu aprender a ser mais dependente de Deus, Deus alivia muito mais o meu peso. E
por mais que a gente queira, como homem, a gente tem essa dificuldade de ser dependente, né? Sim. Então, são momentos muito importantes que a gente vivencia ali. Agora, Wesley, no seu caso ali, quando você hoje participa, você já participou de quantos? Você tem... Passei, servi 100% em 2 e participei de um outro. 4. Fui em 4. Sim. Em algum momento você falou assim, não tem que parar com isso? Já falei assim, brinco com isso. Nós estamos hoje, é 1º de junho. Cara, eu trabalhei 15 dias esse ano. De verdade. Se eu for fazer conta aqui e tal. Na sua empresa? Na minha empresa e tal. E tem sido, eu não tenho dúvida disso, o melhor ano da minha empresa. Além disso, eu estou assim, que tem me movido. Talvez 100 mensagens que eu recebi de homens que passaram junto com você falando, cara, obrigado, isso é uma benção. Isso. Hoje eu brinco e falo assim, amor, você viu? Pô, você é casado com um cara que exala amor. Ô, Wellington, contei minha história toda aqui, cara. Nunca exalei amor. Pra me escutar isso de várias pessoas, vi Cristo em você. Cara, então assim, agora pensei assim, cara, o que eu tô fazendo, cara? Só que eu já tô chegando na consciência de que assim, mas é por aqui mesmo. Porque eu tô, por exemplo, eu ia no Japão. Eu queria demais no Japão. Não fui. Ok? Amém. Quando o Celso falou, tô indo, cara, eu quase corri e comprei a passagem também, porque eu queria demais ir. Minha mulher olhou e falou, cara, você quer ir? Vai. Eu assim, eu tenho tanta coisa hoje na minha mesa para me fazer, de negócio, só que ao mesmo tempo, não estamos perdendo contrato, porque assim, foi criado crédito, e mesmo assim Deus tem dado estratégia. Sim. Hoje, aquilo que eu fazia tudo por mim, eu dava um jeito, eu não sei o quê, eu chego lá, cara, a gente tem 3, 4, 5 pessoas dentro do escritório, fala assim, por favor, faz isso para mim. Que antes eu falava assim, pelo amor de Deus, tem que encontrar alguém, porque eu tenho que conversar com esse alguém só. Encontrei esse alguém, eu quase matei o cara. Passou no legendário com você também. Ok? Ele é o chefe do meu escritório. Por quê? Porque ele não me aguentava. Daí eu queria passar para ele passar para os outros. Ele não conseguia, porque realmente é muita coisa. Hoje eu chego na maior calma, brincando, abraço, beijo. É assim, ó, tá bom? Hoje temos louvor, toda segunda-feira tem um louvor lá, uma reunião, todo mundo dá as mãos. Foram 7 ou 8 nesse agora. Parece que são outros 7 ou 8 Foram que porque querem quis. porque quiseram, porque viram que eu mudei um pouquinho. Sim. Porque esses caras também não tinham paciência comigo. O que eles tinham era uma empresa que pagava eles em dia. Mas paciência comigo, duvido que teria. Só começaram a ver algo Tu diferente. tinha respeito, tinha medo. Sim. Hoje tu tinha respeito. Pô. Isso é fora do comum, né, Wesley? E Wesley, e me conta aqui, como que você... Por que você indica? Por que você fala assim, vai pro Legendários? Indico porque mudou minha vida. Indico porque quem anda perto de mim percebeu que mudou a minha vida, pode testificar que mudou a minha vida. Mudou a vida deles. Hoje eu posso testificar que mudou a vida deles. Nós não temos um relacionamento de anos, ok? Tô na sua frente, vi você lá, vi você antes, consegui uma vaga para te colocar lá. Sim, na última hora. Na última hora, quando não tinha vaga. Olho no teu olho hoje, sei que eu não tô falando com a mesma pessoa. Você mesmo falou aqui, você era o cara que tinha todos os argumentos contra, ok? Hoje você acha argumento para rebater qualquer um que fale contra. Sim. Então, assim, por que eu indico? Por causa dessas coisas. Por causa do que Deus tem feito no meio das pessoas que andam do meu lado. É real. Porque eu vejo de cima, o povo também é real. O povo é de carne e osso. Isso. E querem manter a humildade. Por que eu quero ser tão humilde assim, cara? Porque eu vejo os caras que estão voando nisso aí, que todo mundo quer andar do lado dos caras. E os caras estão se mantendo humilde. Então, assim, enquanto se manter humilde, eu não vejo uma ferramenta melhor para homens. E ainda sou tendencioso de falar para qualquer pastor que vê isso aqui. Cara, corre. Muda. Corre. Traz essa mudança para sua igreja. Traz isso para sua igreja. Ou aquela que eu faço um convite, né? Vai conhecer a Home Church, vai conhecer os relatos de todo mundo que vivenciava, né? Como que eram as reuniões dos homens e como que tá sendo agora. Sim. Né? Graças a Deus. Bota o olho em Nurk só. Assim, eu já
mais tendencioso ainda. Bota o olho em Nurk e vê lá o que está acontecendo. Ok? O que vai acontecer. Porque hoje talvez tenha ali 20, 30 ali dentro de Nurk. Eu tava dividindo isso com esse rapaz de ontem lá dentro da padaria. Que é algo que eu penso muito do Legendários. É assim, nesse negócio da plataforma ali também, se você ver, tá lá no meu Instagram, formador de culturas. O que é Legendário? Formador de cultura. Tem muita coisa hoje no mundo que a gente não concorda, né? Que não é bíblico e que a gente, cristãos, ativos ou não, pessoas que acreditam em Jesus, vamos dizer assim, e cristãos, né? Muita coisa que hoje é normal no mundo que a gente não concorda, mas a gente, uma comunidade, uma igreja, você não tem voz contra um sistema todo hoje? Sim. O que resta para nós? Tentar ser formador de cultura. Como que você começa? Dentro da tua casa, né? Se vocês acharem que deve cortar isso depois, eu usei isso com os meninos assim, muçulmano. Conheço pouco da cultura deles, mas o que eu conheço, eles continuam tendo um plano de povoar o mundo para tomar controle. Sim. Tem dado certo? Bastante. Bastante. A França, por exemplo... Eu ia falar exatamente da França. Eu já tive lá. É totalmente muçulmano praticamente hoje. Okay? Estratégia. Formaram cultura. Você sabe de quem que eles copiaram? De quem? Dos judeus. É, que eu imaginei. Dos judeus. Dos judeus. Beleza, que continuam tentando, tal. Sim. Mas hoje os muçulmanos até atingiram, assim, em certos países... Muito mais. Né? Então, assim, mas são formadores de cultura. Imagina hoje, eu usei isso com os meninos ontem. Vocês passaram, vocês são 112 mil e alguma coisa. Sim. No Japão já é 127 mil e alguma coisa. Nossa, os números. Cresce muito rápido. Em 2 semanas. 15 mil de diferença. Então estão passando aí coisa de 5 mil homens. Ok? Por final de semana. Por final de semana. Tá. Eu quero ser bastante humilde. Que desses 5 mil homens, 50, 500, vamos botar aí 10% deles, tem a experiência que eu e você tivemos. De novo, tinha mais de 20 da nossa igreja, os 20 tiveram essa experiência. Os 20. Porque esses são próximos da gente. Mas vamos dizer que só 10% tenha. O que isso pode virar se a gente decidir ser formador de cultura, decidir ser o melhor pai, decidir ser o melhor esposo, decidir honrar quem tem que ser honrado, decidir depender de Deus? Cara, é aí que eu realmente consigo picture o tamanho que isso pode tomar. Ok? Então, assim, não é muito diferente do que esses caras fazem. Daí, só assim você vai... Se você começa pela tua casa, cara, a mostrar pro teu filho, pô, filhão, cara, aqui a gente não concorda com você ser desonesto, simplesmente. Você trabalhar ali, cara, e você cuidar da sua casa. Eu cuidar da minha. Celso, Marcelo e Humberto cuidar das nossas. Cada um tem 2, 3 filhos aí e tal. Sim. Os filhos aprendem daquele jeito, continuam daquele jeito. O que vai ser lá na frente, velho? Imagina, cara, o que vai virar isso lá na frente? É porque o contrário, isso existe já, né? O contrário existe. Sim. É as pessoas hoje criando pet, agora o bebê reborn, acabando com a ideia de família, de estrutura familiar. É melhor você viver só ou com um animalzinho ou com um boneco, do que você criar, estabelecer uma família e criar cultura. Isso é importante. Você vê essa expansão hoje, onde você se vê nessa expansão? O que você... Sabe, que eu fico imaginando assim, cara, não tem limite. A verdade é essa. O negócio teve no Japão, quando eu fui ver, a propaganda já está indo para a Coreia. E no Japão tem outro já, que está aberto as inscrições agora. E não quero estar enganado, mas não sei se já não é em junho, outro top no Japão. E vai encher de novo. E realmente, na Coreia tá indo agora. São países que, até então, a gente entendia assim, não, até aqui é o limite. Ali eles não vão aceitar essa transformação, porque o problema da transformação do Legendários é que ela é barulhenta. Sim. Ela é barulhenta, literalmente. A gente... o grito, tem, querendo ou não, começa a se aparecer pessoas que... As transformações, isso vai ser alastrado. E assim, Wesley, tem um lado negativo que eu queria que... Porque, assim, uma coisa é a minha opinião, e eu vou pegar as suas palavras. Eu sou menos do que eu nada ali, eu tô chegando agora. Mas você já é uma referência maior.
Então tem duas questões que eu quero, se você puder deixar para todo mundo você acha necessário ser combativo digo, por exemplo, pessoas que falam mal, devemos provar ao contrário, ou você acha que qual que é a postura do legendário? Você não que é deixar claro que a gente não está a gente está falando aqui, você vai deixar uma descrição do que você acredita. Sim. Porque não existe essa norma, né? O legendário porque uma das falas que vem pra gente lá eles proíbem você de falar alguma coisa. Não. É porque eu não estou falando por todos. Eu estou falando pelo que eu creio e que eu aprendi. Até mesmo, tem muita coisa que a gente aprendeu de postura durante o processo. Sim. Né? Não foi falado, não, mas essa postura é a correta. Né? Alguém te falou que você não podia falar alguma coisa aqui fora? Não. Alguém te falou se baterem no legendário, não rebata? Também não. Nem para mim. Não. Eu fiz parte em certos, até um certo ponto, da organização do que você passou. Em momento algum estava escrito lá também, tem que fazer desse jeito. É só assim que faz. E quando vier te rebater, você faz assim. Gostaria de dizer também que, assim, ali, todo mundo que organizou estava totalmente dependendo do que... Vamos lá ver o que Deus vai falar com a gente. Teve intervenções no meio do percurso, na sexta-feira que a gente estava fazendo lá, que nós mudamos tudo. Tudo. Ok? Por quê? Por causa da dependência de Deus. E eu, junto com o pastor Marcelo, tomamos essa certa decisão ali. E eu assim, cara, talvez eu esteja estragando o que Deus quer fazer aqui. Porque lá, sim, uma coisa, e um spoil lá do que acontece lá para todo mundo. Tipo assim, o lema lá é o seguinte: não bota a mão, não. Deixa Deus fazer. Então, quando você for, meu amigo, você vai ver a gente lá, todo mundo assim, ó. Mão para trás. Ok? E a mão para trás é justamente para homem nenhum botar a mão ali, deixa Deus fazer. Ok? E eu me senti um momento, o Wellington, que eu tava botando a mão, cara. E eu ficava, pastor, o senhor não acha não sei o quê. Ele falou assim, cara, eu tô com o mesmo sentimento. Será, cara? Dali a pouco, aconteceu um negócio que não foi decisão nossa de mudar. E depois vieram pessoas falar assim, cara, você salvou o top. Esse cara falou, não. Eu não. Porque eu tava o tempo inteiro ali de novo, dependendo. Deus, pelo amor do senhor, me ajuda. Entendeu? Então, eu não acho que tem que rebater. A minha postura fora, também nunca fui treinado para isso. Mão para trás, você quer bater? O que Jesus faria? O que a Bíblia fala? Bateu? Não. Dá outra face. Entendeu? Dá outra face. Tipo assim, eu sou prova viva, ok? Com tudo isso que nós já conversamos aqui, e tenho certeza disso, que hoje a igreja olha para mim também diferente, porque eu sou prova viva de que muda, de que não precisa bater, de que não precisa rebater, ok? Que Deus, através do teu testemunho, Ele vai fazer. Eu tenho pessoas da minha igreja tem pessoas de outra igreja que me conhecia, que trabalhou comigo há anos atrás. Fala, não, mudou, cara. Mudou coisa desse homem, eu tenho que ir. Daí hoje os caras me chamam para ir na igreja deles, dar a palavra lá, que eles querem levar outros 20, 30 no próximo. Porque um que trabalhou comigo, olhou para mim, me viu diferente. Ok? Então, não funciona? Funciona. Para que eu preciso rebater? Eu acho, sim, te falei isso mais cedo, uma grande perca de tempo. E, pessoal, falei mais cedo porque nós trocamos 12 minutos de prosa. Não foi porque a gente estava combinando nada, que nós não combinamos nada aqui. Mas eu te falei mais cedo. Eu vejo muito que esse bater, quando vem de cristãos, pastores, pessoas admiráveis, assim, relevantes no Brasil, nos Estados Unidos, eu pessoalmente vejo como uma grande perca de tempo. Uma confusão entre cristãos mesmo, sim, com o mesmo intuito. Porque a gente está aqui, cara, para abençoar as vidas, para salvar famílias, da mesma maneira que toda igreja quer a mesma coisa. Então, assim, o que tem acontecido, não tem lavagem cerebral,
Não existe um culto que é desse jeito, que tem que fazer, que não sei o quê. Não, existe essência. Existe oração, existe jejum. Existe homens procurando ser melhores. Ah, não é subir na montanha para aprender a ser homem. Não. Eu acho muito longe disso daí. E tem gente que fala, agora você precisa subir a montanha para aprender a ser homem. Onde que alguém falou? Alguém falou isso para você? Não. Para mim também não. Ok? Agora, eu entendo isso hoje. Eu vou falar que talvez a igreja, como você falou, vou pegar o seu gancho aí. Grandes pastores, grandes líderes, ou qualquer líder eclesiástico hoje, ele não tem coragem de fazer com os homens da igreja o que é feito lá. Não tem coragem. Não tem. Ele não tem coragem, sabe por quê? Porque o dia que eu, sem o entendimento que eu aprendi lá, o cara chegar e falar comigo como é falado lá, eu vou pegar minha esposa, pegar minha filha, minha mãe, minha família, e vou procurar outra igreja que eles não vão falar isso comigo mais. Então, assim, hoje, claramente, se fosse para falar assim, por que o pastor deveria mandar os homens dele lá para a igreja? Para ele ter um avivamento de homem dentro da igreja dele, sem ele se sujar. Sem ele trazer esse confronto para ele mesmo. Sim. Vamos pegar o nosso exemplo. O pastor Marcelo poderia chegar na igreja depois do encontro dele e bater muito em todo mundo. Com certeza. Porque ele aprendeu, ele entendeu o que estava acontecendo, aí começa. Não, continuou mesmo pastor, as pregações, igual eu falo, teologicamente fora do comum, um nível muito alto, um conhecimento muito bom. E aí, mas vivendo o amor. Sim. Que vocês viveram, que vocês trouxeram e que a gente foi falar, agora tem mudança de verdade. Que é aquela coisa, ninguém volta de lá trazendo não volta de lá trazendo o que recebeu lá. Sim. Mas não tratando da mesma maneira. E assim, nós não estamos falando demais, nós estamos dizendo assim, sim, o Legendários pega homens, leva eles a um nível de confronto que eles não estão acostumados, sim, que eles não gostam de ser confrontado. Que homem que gosta de ser confrontado? Não gosta. Homem tem aquela coisa, macho, mas o que é macho? Aonde está escrito o que é ser macho? Isso. Eu hoje, por exemplo, eu tinha a minha coisa de ser o macho. Hoje, para mim, o macho é o seguinte, cara, macho pra caramba. O macho que eu quero vender hoje é assim, amo minha mulher demais, okay? Amo meus filhos, o que importa tá debaixo do meu teto, o que importa tá assim, eu dividir com as pessoas que olham para mim, que andam do meu lado, aquilo que eu tenho recebido de graça, dá de graça também. Agora, beleza, daí nisso, indiquei, vai pro Legendário. Chega lá, talvez o cara vai ficar meio puto comigo, com alguma coisa ali e tal, vai. Você ficou. Claro, tá Okay? doido. Mas sai de lá, você tá puto comigo ainda? Nossa, tá doido. Tá entendendo? Tá doido. Porque assim, e essa essência de que assim, para te levar até lá, nós te levamos até lá, vamos dizer assim, claro, você estava pesquisando e tal, tinha curiosidade. Normalmente é assim, os que vão. Só que nós queremos levar as pessoas que fique claro, a gente não ganha um centavo. Né? Eu tive pessoas, amigos que lá falam assim, quanto que esse sacana tá levando por cabeça? Estão te calçando, escutando isso aí. É assim, calçando nada, entendeu? Pelo contrário, eu gastei mais do que qualquer um que foi lá passar, eu gastei do meu bolso. Com, assim, e de verdade, cara, com gosto de poder fazer. Porque eu sei que eu estava abençoando aquele cara que estava indo lá. Porque o cara voltou de lá diferente. O cara voltou de lá exalando amor agora. Sim. Entendeu? Lá, por um tempo, talvez ele não viu esse amor todo. Alguns, como o testemunho do pastor Marcelo, com 5 minutos ele já sentiu. Outro, como eu, umas 2 horas depois eu já tinha recebido. Outros, no caminho do ônibus voltando. Sabe por quê? Porque não existe uma metodologia de que tem que ser daquele jeito. Só que é visível, é verdadeiro, tem acontecido. Deus tem falado com cada um daqueles homens que estão indo lá, seja na inscrição,
seja 2 dias depois. Escutei de um rapaz essa semana, um rapaz trabalha comigo. 2 dias depois que Deus me pegou. Ó. Porque eu escutei assim, desfrute o caminho. A gente fala muito isso aí lá, né? Desfrute o caminho. Daí o cara, assim, eu tive aquela revelação, assim, eu já pensei que eu já tinha experimentado muito lá. Mas para mim, a rema veio 2 dias depois, quando eu descobri, eu entendi o desfrute o caminho. Para mim, desfrutar o caminho é todo dia. Quem é o caminho? É, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. chamado para andar nele. Desfrute o caminho, amigão. Eu falo muito isso que você falou agora há pouco. O homem carrega o fardo todo aqui sempre com ele, eu sou o fortão. E tem problema em falar assim, não, cara, ó, tá difícil. Só que, cara, quando você pega esse fardo pesado, que você só se lembra que Jesus, lá, mais de 2000 anos atrás, ele já pagou por aquilo ali, cara. Ele já pagou pelo pecado que você está vivendo hoje, pelo vício que você não consegue largar sozinho, você não vai conseguir largar sozinho. Mas esse cara desceu, foi um como nós, deu a vida por nós, pagou o preço disso aí, né? Então, assim, esse que é o especial do Legendários, que não rebate, ok? Jesus, quando falaram, eles estão fazendo, vão te matar. Cara, eles não sabem o que eles fazem, beleza. Ele podia, talvez, tacar um raio lá de cima, matar todo mundo e falar, não, eu não vou morrer aqui não, mata eles. Existem estudos por fora, né, livros fora, que fala que os gregos chamaram Jesus para sair de Roma e ir para a Grécia, porque ele era considerado mais um dos intelectos assim, e ele seria protegido, então ele não morreria, né? Sendo que, poxa, igual fala, se o diabo soubesse que a morte de Jesus traria tanta consequência para o reino, ele não teria deixado, né? Não teria encaminhado as coisas, mas era o plano maior de Deus e tudo. Sim. Wesley, para a gente caminhar aí para o final, com certeza, novos, né? Quero que você volte aqui mais vezes, com mais acontecidos, contar histórias, às vezes, que foram vividas em outros tops. Uhum. Mas deixa uma mensagem, cara. As pessoas, eu não sei, eu fico pensando muito que as pessoas estão buscando hoje. Vamos de novo, né? Não vamos falar, às vezes a gente fala de alguém que está tão longe, né? Vamos falar da gente mesmo. Muitas vezes eu sentado no banco da igreja, cara, eu ficava buscando uma resposta. Seja ela uma resposta de Deus, mas no sentido assim, todo cristão, independente de denominação, até mesmo vou falar assim, olha, independente de religião, igual você falou, seus amigos católicos, tudo, mas aquele que conhece, que já ouviu falar de Cristo, que busca a Cristo, ele tem um chamado, um propósito de vida. Sim. Então, eu sentado na igreja ali, muitas vezes eu falava assim, Deus, qual que é o meu propósito? Eu me sinto inútil. Aí o pastor, às vezes, muitas vezes, acha engraçado que é muito engraçado isso mesmo. Cara, ele chama a gente pro propósito. Cara, serve a igreja, serve a igreja, serve a igreja. E eu nunca me pensei, não vou misturar, não vou entrar num lugar que já tem alguém. Aquela pessoa vai se sentir incomodada, eu vou gerar discussão. Outro dia eu vi um cara, isso é muito louco. Eu não vou lembrar o nome dele, você vai saber. O que você viu, o paraquedista. Sim. O Richard, isso mesmo. Ele serviu nesse top, aí que eu conheci ele. Uhum. Mas ele passou nesse top comigo lá. Ele é da família 7 ou 8, né? Uhum. E fui saber do cara, ele serve na igreja. Sim. Você sabe o que é a função dele? É o porteiro, né? Ele é o porteiro, eu já vi ele várias vezes tirando lixo. Sim. Das lixeiras no final do culto para jogar fora e tal. E eu falava, cara, isso é hoje, né? Principalmente depois do top, que a gente aprende sobre isso, tira o lixo. Cara, vamos fazer algo que, às vezes, poxa, eu posso nem falar, porque para mim é complicado. É o que eu falo, minha teologia toda, para mim foi isso. Posso servir? Posso dar aula,
já servi dando aula de escola de líderes, dando célula, um monte de coisa. Aí você fala, cara, não, servir é muito mais simples, né, cara? A gente pode servir de tantas formas. Qualquer mensagem que você deixa para essa pessoa que está sentada hoje no banco, crente há muito tempo, 20 anos, igual a gente já falou aqui, outras pessoas já vieram com esse relato e estão paradas hoje. Primeira coisa que eu falo, como eu vivi isso, eu imagino que elas possam estar perguntando agora, se questionando, duvidando que, que algo tenha acontecido no meio desses homens. De novo, a mensagem que eu quero deixar é que assim, a montanha não existe uma porção mágica nessa montanha. Não é um mundo encantado que a gente vai passar por ele durante 72 horas e vai voltar transformado. Não é igual um car wash que você passa e sai limpo do outro lado. Não é isso. Porém, se essa é a posição dessa pessoa agora, como era a minha, que assim, eu tô todo certinho, eu tô sentado, eu não tô fazendo nada. Que, vamos falar a verdade, é a grande maioria. Sim. Porque quantas pessoas servem ali na igreja, fazendo alguma coisa relacionada ali ao culto, ou quantos líderes de célula na nossa realidade temos na nossa igreja, comparado com a quantidade de homens que estão ali dentro hoje. Vamos colocar que 10% faz alguma coisa e eu tô sendo, acho que, bastante Tá animado, né? animado. Tô emocionado falando que são 10%, 10%. né? Porque não são. Só que não é criticando os 90. Porque se eu criticar os 90, eu vou estar criticando eu. Que eu não estava e até hoje eu acho que eu posso fazer muito mais. Porque eu não estou fazendo muito, ok? Só que eu sei do coração desses caras. Se eles estão ali há 20 anos. Principalmente dos meus amigos, e eu creio que nas outras igrejas é a mesma coisa. Por isso que, no meu entendimento, Legendários veio primeiro para quem está já dentro da igreja. Para te dar aquele gás, para te botar teu coraçãozinho no lugar certo. É algo especial de Deus que está acontecendo. É de Deus. É para você que está sentado aí. Ok? Como foi para mim. Creio demais, como eu falei, que é um avivamento muito grande que vai acontecer no meio dos homens. E que essas pessoas que estão sentadas dentro das igrejas são a primícia disso aí. Porque eu creio sim, Wellington, que vai chegar um momento, pelo andar da carruagem e por todo o barulho que está sendo feito hoje, no Brasil já está assim. Que todo mundo quer saber o que é Legendários. Okay? E eu já vi, o pastor Marcelo já contou que já viu, nesse top teve de novo pessoas sendo batizadas que nunca tiveram a Bíblia. Não é nem que era católico, era nada. Okay? Eu passei no Master Top cheio de grandes influencers, pessoas de negócio com muito dinheiro, tal, do Brasil, pessoas muito relevantes de internet. Vi pessoas dessas sendo ali batizadas, aceitando Jesus ali. Que não vou dar nome, porque eu não escutei ainda o testemunho da pessoa, mas eu tenho visto, porque eu faço parte de grupos que ela arrastando a multidão atrás dela para ir para Legendários, porque aconteceu algo diferente na vida dela. Então, creio que vai ser uma preparação para algo muito grande que Deus vai fazer e que vai usar você que está aí sentado na tua igreja para começar com isso. Então, não perde o barco, não. Eu gosto muito de dizer que é uma volta ao primeiro amor com a consciência que você não tinha quando você conheceu esse primeiro amor. Porque você conhece Jesus lá atrás e você fica apaixonado, com o olhinho brilhando, deslumbrado, igual quando você conheceu a mulher da sua vida. Você se apaixonou. Hoje não é só uma paixão. Hoje é amor de verdade. Com respeito, com posicionamento, entendendo o que é ele na tua vida e o que depende de você nesse relacionamento. Porque uma coisa é você bater cartão, dar dízimo e esperar a recompensa. O que, por exemplo, eu sou parte disso e muitas pessoas são parte disso. Isso é relato de muitas pessoas quando elas entendem o chamado dela. E só isso me faz crente. Não, não é só isso que te faz crente. O que te faz crente é agora, o que você vai adicionar com isso? Qual que é a tua parte nisso? Se você fazer só a tua vontade no seu relacionamento com a sua esposa, vai dar certo? Não vai.
Então, nosso relacionamento com Deus Mesma é coisa. a mesma coisa. Ele deu o filho dele pela tua vida. Deu ou não deu, crente? Todo crente sabe o que nós vamos fazer sobre. Então, assim, minha mensagem é: se posicione, homem. Okay? Seja o homem que ele te chamou para ser. Okay? Nós, de Laranjinha, não somos a oitava maravilha do mundo, não somos o mundo encantado do cristianismo. Nós não somos. Ele é. Ele é. E ele tem movido algo dentro de homens, dentro de pessoas que têm se disposto a fazer, depender mais e mais dele, abençoar mais e mais. E daí, se isso estiver errado, como eu falei, se isso não for cristianismo, então eu desconheço qualquer coisa que seja cristianismo. E também não é dizendo que é o... Pronto, eu falei antes, não é o Laranjinha, que é o mundo mágico, encantado e melhor que qualquer igreja. Nem é uma igreja. Mas o cristianismo em si. O ser cristão. Que cristão significa pequenos cristos. Sim. Eu não estava como cristão sendo um pequeno Cristo. Em todos esses adjetivos que nós usamos aqui. Sobre a minha pessoa. Então, se decidir ser pequeno Cristo não é cristianismo, o que é cristianismo, Wellington? O que é cristianismo para você que está assistindo aí? É assim, esse é o Legendários. Nós queremos alcançar as pessoas, queremos formar culturas, queremos ser bênção na sua vida, ok? Queremos que você possa vir e ser bênção com a gente e depois volte. Na tua igreja, na tua sociedade, na tua família, no teu meio de operação, no seu negócio, vai lá e seja uma bênção. Só isso. E de novo, eu vou fazer um adesivo para colocar atrás do Legendários, ainda além do Histórias Dignas de Ser Contada, se isso não é cristianismo, me corrija. Ou aos teólogos, quem conhece muito mais, Wellington, você conhece muito de Bíblia, ok? Dar a vida pelo teu amigo, abençoar um necessitado, querer dividir aquele amor que você recebeu de Jesus, que Deus derramou sobre a tua vida, você querer repartir. Você conhece alguma parte na Bíblia que diz isso não é cristianismo? Não tem. Então, contra fatos, contra o que está acontecendo, contra testemunhos que estão despejando isso sobre os outros, como argumentar? E, de novo, isso não é para rebater ninguém. Mas, assim, também eu não tenho grande relevância. Se algum dia eu tivesse, ou vier a ter, talvez ainda dá um pouquinho mais de crédito para essa fala aí. Mas simples. Como rebater? Se não há argumentos. Sim. Então, Experiência. assim, pula na onda, amigão. Se joga. Hoje eu li uma passagem e Daniel 2, 20 e 21, que falando que Deus, ele que estabelece reinos e coloca o rei que ele quiser e tira o rei que ele quiser também. Tá, caras, não precisa a igreja tal levantar, esse é o meu entendimento. Vamos nós agora rebater aqui lá e a minha igreja não vai lá não. Peraí, a minha igreja não vai lá não. O que está acontecendo de mal lá? Se existir um argumento, sim, beleza, não vai lá não. Mas não existe o argumento. Não tem. Os argumentos são muito fracos, que nem você falou. Não. Você rebate com Bíblia, fácil. Tranquilo. Não, e a experiência que a gente vê, e aí agora eu consigo enxergar, é resultado final. Sim. O Wesley antigo lá, que ele não se importava de quem ele era, porque ele, independente da forma que ele fazia, ele alcançava o resultado final. Sim. Hoje, aquela questão, houve uma transformação que Deus usou o movimento do Legendários. Sim. Porque talvez a gente pode pegar o exemplo aí, o pastor Marcelo já tentou outros acessos e você não permitiu, não quis dar ouvido, e aí você foi lá e no movimento, naquele momento, houve essa transformação. Então, agora, beleza. Qual que é o resultado final? O resultado final são 3 caras que vieram aqui e, pelo menos,
o testemunho que a gente tem da nossa igreja está transformando, porque houve isso que eu falo, são 3 doidos, porque, poxa, da mesma forma que hoje eu posso elogiar, eu poderia estar criticando até hoje vocês. Nossa, esses caras são idólatras demais, estão indo lá. Ah, o Deus dele agora é o Pet lá. O Chepe. Chepe. Então, só que a gente percebe isso. Esse cara transformou sua vida com um sorriso. Você hoje transforma a vida de um monte de pessoas com seu sorriso, com sua presença, com a sua atenção e com sua fala. Resultado final, cara. Isso aí, infelizmente, teologia nenhuma vai conseguir. Porque são teorias, né? São teorias, por mais que a gente tenha interpretação, hermenêutica, tem um monte de coisa ali que ciência, você fala, cara, tá bom, é o que eu falei lá. Eu pego tudo, põe no meu bolso, olha aqui, ó, um barbudo, grandão, chorando, o cara com o casamento restaurado, e para mim foi isso. Até que o momento que Deus tocou em mim, antes disso, o que foi me impactando foi tudo que está acontecendo ao meu redor. E aí você começa a falar, cara, eu quero isso. Exato, cara. Né? E... É muito mais simples do que quem fala mal ou quem procura entender, pode criar na cabeça deles lá. Porque é muito mais simples. A minha percepção, a minha conclusão, vamos dizer assim, é o testemunho que tem arrastado. Tem sim as pessoas que vão porque estão vendo um monte de like no Instagram e um monte de crítica no Instagram. Tem as pessoas que vão lá para procurar algo mais para falar, vão lá e essas pessoas também estão sendo impactadas. Isso é bom. Entendeu? Então, assim, cara, só que é algo muito mais simples. Tô falando para vocês, de novo, eu comecei em janeiro. Hoje eu gosto, eu gosto não, eu posso falar assim, eu talvez levei 30 pessoas diretamente, mas eu fiz parte, porque eu fui muito ativo nesse tópico que passou. Eu fiz parte da transformação, tratei com problemas de pessoas, administrei coisas que eu nunca fiz na minha vida e Deus me capacitou para aquilo. Pessoas que acabaram não indo por problema médico e tal, e Deus me deu um certo feeling para administrar aquilo e tal, que já não é normal. E participei da transformação de pelo menos 100 brasileiros, estava ali? 100 e alguma coisinha, tinha um pouco mais de 100, porque eram 203 e era mais brasileiro do que gente de fala hispana. E eu participei de cada um. Esses caras sabem quem eu sou. Sim. Hoje. Até os hispanos. Sim. Então, assim, os caras sabem. E eu participei e vi. Teve 2 caras, cara, que faltavam 5 minutos para terminar. Os caras falaram, eu vou embora. E eu bati no peito do cara e falei, você não vai, não. Eu e o Luna, nós seguramos e esses caras ficaram. Eu pedi para eles, falei assim, ó, grava a nossa cara e dá pra gente 20 minutos. 20. Depois você quer ir embora? Você pega e vai embora. Mas agora você não vai, não. Porque senão ele ia estragar o presente de todos depois. Sim. Ok? E naquilo até, ok? Eu vejo a mão de Deus, cara. Porque esses caras depois voltaram e falaram, cara, obrigado por aquela palavra que você me deu. Porque os caras foram pegos depois daquilo ali que eu falei pro cara. Então você tá vendo como que é muito mais simples? Foi assim, tinha uma surpresa, pessoal. Tem uma surpresa no final, né, do encontro. E nessa surpresa do encontro, 2 podiam estragar o que os 213 iam receber. Ok? Eu de bater a mão no peito dele, aquilo impactou ele no final. Porque daí ele recebeu aquele presente e hoje ele tá com a vida dele mudada. Ele é um dos caras que estavam praticamente... Esse estava com o divórcio praticamente assinado. Ok? Então assim, e que nem você falou, você viu pessoas que dando testemunho na chegada, Sim. que não sabia que a mulher ia estar lá. Okay? E a mulher estava, um apelo emocional e não sei o que e tal. Beleza, cara, de novo, não é a montanha que muda. Ok? Ela te dá uma chance de um novo recomeço. Ok? Ela pode ser a sua última chance. Ok? Só que agora o caminhar junto, que daí é o que me apaixona com Legendários. Eu tenho amigos hoje, um cara que tinha 4, 5 amigos, que tinha pouquíssimos. Eu tenho amigos hoje que se me ligar agora e falar, preciso de tal, ok? Eu tô lá. Nós temos um amigo que ele tá com a situação de imigração. Eu vou dividir com você hoje, em off, o meu plano. De novo, se isso não for cristianismo. Nossa, você tá doido. Eu já sei de quem você vai falar.
Se isso não é cristianismo, Caramba, fala não. se isso não é cristianismo, Acabou. beleza. É Vamos isso. jogar tudo. Tá. Pior ainda, se cristianismo for só teologia, se isso também não for, Acabou. aí me julga, me bata, faça o que for. Hoje eu falo com outra tranquilidade. Uma outra tranquilidade. Por que que... Eu sempre falo isso, cara. Por que que as pessoas foram em cima de Pedro na hora que Jesus estava indo para ser crucificado? Porque a fala de Pedro, as roupas de Pedro, a forma, né, Pedro descrevia Cristo. Ele, olhar para ele e olhar para Cristo, você se confundia, falar assim, não, eles vestem igual, são tudo igual. Não, esse cara faz parte daquilo ali. E é isso que talvez seja, igual eu falo, o que eu preciso, que eu falo que Deus ele é tão cuidadoso comigo que eu fico assim, cara, são 2 conversas que eu já tive até agora, que eu falo, caramba, eu quero 1000, eu quero conversar com todo mundo, porque isso vai dar um crescimento na gente e é o que a gente aprende. O testemunho é o alimento Do legendário. do legendário. Sim. E que passa a ser, talvez, dessa pessoa que está ali sentado no banco e fala assim, cara, tem um falando. Tem até um dito, né, secular que fala, se você vê um extraterrestre, você tá doido. Se você vê 2, começa a desconfiar. Agora, se você vê muito, é um ataque alienígena. Você pode conversar. E hoje é isso, cara. Sim. Se tiver um... Pô, o que me incomodou lá na igreja foi isso. Pô, veio 3. Não, esses caras tão doidão, eles estavam precisando mesmo. Você ainda já dá uma julgadinha, né? Você fala, pô, esse cara... Não, com certeza ele tava precisando. Eu não preciso. Eu não preciso, eu conheço Deus. Se eu quiser Deus, eu ajoelho e vá. Mas você não para de ajoelhar. Há quanto tempo você não ajoelha? Falo de mim mesmo. Exato. Quantas vezes eu não orava? Por quê? Porque eu sabia demais. Cara, olha o que você tá falando. O que você sabia demais de empresa, eu sabia demais de Bíblia. E acho que não preciso mais, não. O cara pregou, ó, que visão bonita. Eu chegar a fazer isso várias vezes. Olha que visão bonita que ele tem da Bíblia. Pena que, teologicamente falando, você começa... Cara, aquela palavra dele mudou, foi vida. Exato, cara. Aquilo ali, o resultado final. Então, assim, não descarto, não jogo fora o estudo bíblico, a teologia, não. Mas o resultado, a experiência, o relacionamento com Cristo. Eu era o cara, talvez você era o legendário 007. Sim. Eu era o crente 007. Eu sempre, há mais de 10 anos que eu tô escondido. Mais de 10 anos. Antes de vir para cá, eu já estava escondido. Saí e falei, quer saber, cara? Para não envergonhar, porque eu também sei o peso. Eu sei o peso que quer envergonhar o nome de Deus. Então, para não envergonhar, eu me escondo. Deixa tudo acontecer ali, ó, e eu aqui de fora vivo minha vida bem. Uma prática que eu tinha e que eu acredito que vai mudar agora, nem rede social aparecia. Não quero, deixa eu escondido. Agora não. Agora, como eu falo, não é o Legendários, mas o movimento, o que aconteceu lá, a ferramenta Legendários foi usada na minha vida e hoje faço parte de uma grande família, amigos, novos amigos, pessoas que podem, querendo ou não, cara, deixa eu ver se é verdade. Eu olho para você e falo, é verdade. Então eu vou seguir. Ó, deixa eu ver se aquele cara. Os testemunhos fazem a gente voar. Eu gosto muito de falar para todo mundo. E essa conversa é assim: vai chegar um momento que vocês falam, então beleza, parou, tá bom. Porque a gente conversa aqui 12 horas. Sim. E vai um argumento não, um ganchozinho aqui, abre um leque, e segue, e a gente acha coisa boa para falar em tudo. Sim. Na verdade. Porque assim, para mim, Wesley, a grande coisa é o que acontece depois. O desfrutar o caminho realmente depois. Porque, cara, minha mulher é crente. Com força. Eu nunca vi ela orar tanto, jejuar tanto, abençoar tanto, trabalhar tanto pro reino depois de Legendários. Também.
Ah, mas isso pode ter na igreja, uma igreja que faça isso tudo, tal. Cara, beleza, pode ter também. E o Legendários não é para competir com a igreja. Por exemplo, ela tem esse monte de reunião aí e tal. Só que também tem a coisa da igreja, já vai também. E eu acho que tem que ser assim. Só que se ela já vem com o fogo, não é só com o pavio aceso, não, com o fogo queimando e tal, abençoado, não sei o que, ela vai ser muito mais bênção ainda. Sim. E isso, entre os homens, então, é espetacular, porque no meio dos homens, eu acho muito difícil a igreja hoje que o ministério masculino é maior que o feminino, ou que os homens se envolvem muito mais que o feminino. Pelo pouco que eu conheço de igreja. Sim. Sempre as mulheres levam piano. Sim, tomaram conta. Então, assim, daí hoje nós vamos mesmo, cara, falar que não está acontecendo nada entre os homens? E daí, assim, e não é algo para saquear a igreja. É para potencializar as igrejas por todo lado. Quando eu vejo minha cunhada chorando, ela é casada há 30 e poucos anos com o Osnir, passou no top agora. Sim, passou na minha família. O cara falar que foi os melhores 4 dias da vida dele. Ele era jogador de futebol. Esse rapaz trabalha para mim hoje, fazendo encanamento. Mas ele foi jogador de futebol de Champions League, Wellington. Não sei se você sabe disso. Sim, sim. Ele tem um passaporte que parece uma revista, de tanto carimbo de passaporte que tem. Então, assim, o cara foi jogador de Champions League, já jogou em estádio com 30, 40 mil pessoas. O testemunho dele, fora já da igreja, ele falou isso pra Sheila depois falou pra mim também. Ele assim, eu já joguei em estádio com 30, 40 mil pessoas, com o povo gritando, apaixonado, louco. Ele jogou muito tempo em Malta, na ilha de Malta, onde é tudo meio italiano e o povo é apaixonado com futebol. Ele era o capitão do Valletta Futebol Clube de Malta por não sei quanto tempo e jogava com 30, 40 mil pessoas. Ele falou assim, mas o que eu senti lá foi muito maior. Nossa. O que eu senti lá foi muito maior. O testemunho dele, essa mulher, eu achava que ela era louca. Às 3, 4 horas da manhã, acordar para orar por mim. Para orar pela minha família. Okay? Daí esse cara hoje está transformado, querendo levar todo mundo. Eles, não sei se você já viu foto correndo dele aí, ele acordando de madrugada com a lanterna assim, jogando a lanterna em cima dela, acorda, vamos orar. Nós vamos desprezar os 25 anos de cristianismo, de oração dessa mulher pela família dela, pelo esposo, que sentou ali 20 e tantos anos, que ele nunca deixou de ir na igreja também, mas ele fala, eu nunca tive uma experiência com Deus. Vamos jogar teologia, você já jogou tua teologia, agora vamos pegar vamos nós, sim, jogar toda a oração dela, tudo que ela pagou de preço, porque, cara, é minha família, ela é esposa ela é irmã da minha esposa, eu sei o tanto que ela já pagou o preço. E vamos falar, não, é mentira, é só uma modinha. Não dá, né? Não dá, cara. Não dá. O negócio que tem acontecido no meio desses caras, como você fala, é muito louco. É sim de improváveis. Okay? De novo, cara, eu ser alguém relevante para outros homens, um cara que há 4, 5 meses atrás dava paulada e afastava todo mundo dele, vamos mesmo jogar fora no lixo algo que não tem explicação, o Wellington, até. Não tem explicação. São muitos pontos que se a gente simplesmente, muitos sinais, muita prova até do que Deus tem feito de diferentes maneiras, de que não tem como a gente apagar tudo isso, cara. Vamos pegar, assim, as pessoas perto de mim só e falar, tá todo mundo louco, então, porque estão dando crédito para isso aí. Sim. Não é verdade, não tem como, cara. Não tem como. É porque se fosse um só, é o que eu falo, um só, pele 2, 3, um grupo ali fechado, mas qualquer pessoa pode ir lá e passar por isso, experimentar e depois vir rebater, viu? Aí sim. O Celso é conhecido como o melhor abraço dos legendários. Você já escutou isso? Sim, eu já escutei você já recebeu o abraço, né? Eu já escutei do Joshua Catalã umas 3 vezes em reuniões que o Celso nem tava ultimamente, agora é assim, Celso de New Jersey. É o abraço daquele homem. Tipo assim, cara, é cada coisa que tem impactado as pessoas diferentes, cara. Então, de novo, ouvi falar esse dia, deve ser uma maçonaria, deve ser uma seita. Cara, que seita? A seita que dói menos. Que dói menos, aceita Jesus, de verdade. Não tem problema. É isso aí. Wesley, bom demais conversar com você, cara. A gente tem que terminar, senão a gente também fica aqui igual a última, foi quase 3 horas, já deve estar chegando esse médio.
Espero que você volte com mais história, que a gente vai... Quero depois trazer juntos, né? A gente vai falar, você, o Celso e o Humberto, pra gente colocar a pilha nisso aí do que aconteceu, que eu tenho certeza que é igual os evangelhos. São 3 que vivenciaram a mesma história e cada um com uma visão diferente, uma importância numa coisa, e eu acho que isso ainda vai dar muita história boa. Fica legal. Ó, brigadão. Obrigado a você. Deus abençoe você, tua vida, tua casa. Amém. Teu podcast. Que isso aqui seja uma bênção, que possa impactar a vida de muitas pessoas. Tá? Amém. Obrigado pela sua iniciativa. Okay? Obrigado por se deixar ser usado por Deus. Amém. Obrigado por abrir teu coração. Quero. E tamo junto. O que você precisar, de novo, teu servo. Tô aqui pra te servir. Obrigado. Beleza? Gente, ó, acompanha aí, deixa o like, escreve um comentário, segue o Wesley nas redes sociais, eu vou colocar na descrição do vídeo o Instagram dele, e já viu, é fácil ter acesso, é fácil receber uma palavra, foi um homem transformado. Amém. Gente, obrigadão, até o próximo. Com Deus, pessoal. Tchau, tchau.